Marcelo Debona. Boa tarde, 1h04, seja bem-vindo, Sala de Domingo na Gaúcha, e hoje um programa recheado, vamos até às 3 da tarde com o debate dos principais assuntos do final de semana. Bom, e assunto não falta, né? Muita coisa acontecendo. Aliás, por falar em coisa acontecendo, Gustavo Manhago, mas a Eurocopa tem muito gol. Quantos gols na Terceirona Gaúcha, na decisão que tá rolando, hein, Manhago? Boa tarde. Tudo bem, Debona? Boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes do Sala de Domingo. Pois é, rapaz, a primeira partida já teve um resultado com gols. 2-0, né? 2-0 para o Gaúcho. E o Santa Cruz, que se mostrou o melhor time da competição, ao longo dela, fez 4-2 hoje no jogo de volta. E aí, meu amigo, foi para os pênaltis a decisão. Então, tá começando agora, né? Em seguida a gente vai saber quem vai levantar o caneco da Terceirona Gaúcha. Santa Cruz e Gaúcho empataram, então, nas finais. Cada um ganhou uma com o mesmo saldo. E a disputa está indo para os pênaltis. Estou assistindo aqui na FGF TV a decisão. Olha só, o Santa Cruz do torcedor que virou o presidente Thiago Reck e o Gaúcho das crianças da foto, a história contada pelo Rafael de Vério em 0 hora na super edição do final de semana, que estavam numa foto, num time, crianças à frente da foto em 1985, 36 anos depois, eis que as crianças são presidente técnico do Gaúcho de Passo Fundo. Vai iniciar agora as cobranças, o Gaúcho vai bater a primeira, atenção, pé canhoto, gol do Gaúcho, 1-0. Estaremos informando também quem será o campeão da Terceirona, lembrando, Gaúcho e Santa Cruz já garantiram acesso para a divisão de acesso do ano que vem. Esse jogo está sendo disputado nos Plátanos, em Santa Cruz. Como é um domingo, o almoço deste domingo para o torcedor gremista, hein, Alex Bagé? Boa tarde, bem-vindo. Fala, Debona, muito boa tarde, abraço a toda a audiência e aos colegas também de programa. Sabe que até o momento ele tá tranquilo, né, porque o torcedor do Grêmio, quando o clube sempre faz aquela postagem, né, dia de Grêmio, e aí já começa o pavor. Mas sabe que poderia ser apenas uma força de expressão, isso que a gente está fazendo e falando agora, mas não, né, o Grêmio tem uma indefinição total, foi uma semana de muita pressão, uma semana de muitas reuniões, e o Grêmio precisa ter, o remédio para tudo isso é vitória. Não está se cobrando nem do Grêmio desempenho, está se cobrando vitória. O Grêmio hoje talvez vá com um time aí completamente modificado, pelo menos está se esperando isso, mas é vencer, né, o Manhago. Nesse momento, o Debona, ouvi o Manhago e confundi. Mas hoje é vencer, Debona, não se cobra nem desempenho. O Grêmio precisa ganhar hoje, não tem mais explicação. Nós estamos indo para a sétima partida do Grêmio e até agora o Grêmio não ganhou um joguinho sequer. Muito bem, Gustavo Manhago, Alex Bagé, eu digo que o Nena também fez de pênalti, um para o Gaúcho, um para o Santa Cruz nas cobranças de penalidades, vale o título da Terceirona. Direto de São Paulo, o Inter empatou com o Corinthians ontem 1-1. Tudo que bem? Chique, hein? Que chique, hein? Esse homem tá... Não, e uma que máscara, né? E um cabelo e uma barba, parece o Sérgio Ramos, sabe? Douglas de Moliner, boa tarde. O menino cresceu. Boa tarde, Debona, Bagé, Manhago, todo o restante dos amigos do Sala de Domingo. Vamos lá, vamos falar um pouco de futebol aqui em São Paulo, no saguão do hotel, viu? Fazer o Sala de Domingo já? Aqui do saguão. Daqui a pouco iniciando o deslocamento e o retorno para Porto Alegre. Mas é chique a gaúcha mesmo, né? Daí eu saio de São Paulo e vou ao Rio de Janeiro. Eduardo Gabardo. Tudo bem, Gabardo? Fala, Debona. Boa tarde a todos aí. Vamos lá. Aqui no Rio de Janeiro, Copa América tá começando a esquentar, hein? Acho que tá com cheiro de Brasil e Argentina essa final. Também acho. Tá, nenhuma chance de trocar o campo para amanhã, né? Nenhuma. Sabe que, o gramado do estádio Newton Santos não tá bom, né, Debona? E a gente tá vendo pelas imagens, durante a primeira fase, a fase de grupos, começou lá na primeira rodada com reclamação do Messi. Depois o Tite reclamou, ganhou multa,
levou de presente uma multa de $5.000, né, pelas críticas à organização da Copa América. Aí a CBF chegou a pedir para, nas quartas de final, que seria o jogo de ontem, de sexta-feira, a vitória do Brasil contra o Chile, que fosse trocado o local do jogo, e aí chegou a se especular na possibilidade de Cuiabá. A Conmebol não concordou. Bom, aí teve o jogo sexta-feira, reclamação de novo, gramado continua ruim. Conmebol, de novo, não cedeu à pressão e o jogo está marcado, confirmado para segunda-feira. Bom, para a final, que está marcada para sábado, dia 10 de julho, 9 da noite, no Maracanã, já tem uns 10 dias que a Conmebol botou a mão na massa e começou a reformar o gramado do Maracanã. Chegou até a trocar parcialmente o campo, pelo menos metade do campo foi trocado. Sabe aquele tipo de grama que é tratada em fazenda, que é preparada em fazenda e é trazida para o estádio, é colocado ali e já fica praticamente pronto para jogar. Vamos ver como é que vai estar. Nas imagens que a Conmebol tá mandando, tá legal. Agora vamos ver na prática se na final da Copa América o gramado do Maracanã vai estar bom. Para segunda-feira, para amanhã, aí não tem jeito. O Gaúcho errou a terceira cobrança e o Santa Cruz também. O cara deu uma de Roberto Baggio agora, mandou longe do gol. Então, 3 cobranças para cada lado, 2-2. O Manhago, Bagé, Demoliner, Gabardo, eu anuncio que logo em seguida também teremos o Leonardo Oliveira conosco, nós vamos até às 3 com o debate, então eu até proponho a gente trazer assuntos, tem muito assunto, né? Gaúchos nas séries B, C, D, Terceirona, Seleção Brasileira, Copa América, Eurocopa e depois entrarmos nos assuntos da dupla Grenal. Vai dar Brasil e Argentina, né, Manhago? Bagé, toda a turma, Gabardo, Demoliner. Pois é, eu acho que tá tudo caminhando para isso, né? O Messi, ele tá chamando a responsabilidade mesmo para si, ele tá carregando nas costas o time da Argentina. O Gaúcho errou de novo. Santa Cruz tem a chance de ficar na frente aí mais uma vez. O Messi tá carregando nas costas o time da Argentina. Ontem ele fez tudo no jogo. E aí até quando teve aquele lance final que o Wilton Pereira Sampaio deu pênalti e depois o VAR revisou para falta fora da área, ele cobrou a falta tão bem quanto ele bate pênalti, né? Ele é diferente e ele está muito à vontade, assim, para tentar conquistar um título pela seleção principal da Argentina. E ele em si, né, que nunca ganhou nada com a seleção principal, então eu acho que ele está muito motivado para isso. O Brasil, eu não tenho dúvida que vai passar pelo Peru. Eu acho até que foi muito bom o Peru ter ido para a final no lugar do Paraguai, porque o Paraguai ele tem uma defesa que encaixa melhor contra o Brasil, enquanto que o Peru joga mais despreocupado sempre, é um freguês histórico. E aí Brasil e Argentina, o meu medo, o meu temor está realmente nessa situação toda que envolve a Argentina de quase 30 anos sem ganhar um título, com o Messi precisando mais do que nunca ganhar uma conquista, jogando muito mesmo, está jogando muito, está sendo diferente. E o Neymar, por mais que seja o nosso diferente, nesse momento me parece que o Messi está um pouquinho acima nessa disputa de Copa América. Eu tô com medo da Argentina também, senhores. Sinceramente, na Copa América. Claro que a Copa América sendo disputada em paralelo com a Eurocopa, né, ela nos faz ter naturalmente um comparativo que chama a atenção para o esporte futebol que é praticado pelos europeus e a diferença do que é praticado pelos sul-americanos, né, em termos de não só de qualidade, pode pegar até as seleções menores, as surpresas da Eurocopa, a velocidade, o tempo de execução dos jogadores. Bagé, só para informar, tática. Santa Cruz, campeão da Terceirona Gaúcha. Que história bonita, né? Que história bonita do presidente. Né? Não, e que virada, né, Bagé? Também. Tomou 2-0 quinta, jogou o segundo tempo quase todo com 1 a menos, fez a diferença, os 4-2, forçou pênaltis. Teve um jogo. Ih, tá fechando o tempo lá. No jogo do São José também fechou o tempo, num determinado momento. Teve jogador fazendo 3 gols hoje. Alô, Tadeu. Santa Cruz campeão da Terceirona. O Zequinha ganhou a primeira na Série C, né, Bagé? Ganhou a primeira, mas teve um lateral do Mirassol que deu uma cotovelada no atacante do Zeca e aí fechou o rolo lá também. Manhã agitada. Mas o Manhago, o Manhago tá junto com a gente, mas mas honra, hoje o nosso chefe é o É uma honra pro Debona, isso aí. Exato. Que é confusão, né? São 2 colegas, 2 excepcionais narradores, então eu confundo. O Debona, eu penso que a Argentina parece que ela tá mais encorpada, parece que ela tá querendo mais em relação ao próprio Brasil.
sei, eu tô com o sentimento que a Argentina vai acabar levando. E eu tô curioso e espero que aconteça essa decisão, principalmente para termos o principal clássico das Américas decidindo a Copa América. Estou curioso para ver o desempenho desses dois jogadores, do Lionel Messi e do Neymar. A gente cita e fala bastante sobre o Neymar, sobre o Messi nunca ter ganho um título com a seleção argentina, mas o Neymar também não ganhou ainda uma Copa América. Quando ele teve as oportunidades, por exemplo, a última conquista, ele se machucou e a gente viu o Cebolinha e os demais jogadores, Daniel Alves ser a estrela. Então eu tô bem curioso para ver esse duelo desses dois jogadores que são amigos, né? Criaram uma ótima relação no Barcelona. Tô curioso muito para ver a atuação desses dois jogadores em uma eventual final. Tô colocando o eventual final porque sabe como é futebol, mas para mim já está praticamente decretado no Maracanã no sábado, Argentina e Brasil. Tá mais organizada a Argentina, né? Porque ela passou bons anos em que a gente debatia mais do que as questões técnicas, a qualidade do time, do grupo, né? A bagunça que virou a Argentina, a AFA, enfim, jogador que mandava em técnico, era uma bagunça, né? E tá mais organizadinha a coisa agora, né, Gabardo? Pois tá fazendo uma boa Copa América. O Debona, eu vejo que o caminho da Argentina, né, tá um pouquinho mais complicado. O que o Manhaco falou é verdade. O Brasil, pelo amor de Deus, vai passar pelo Peru, né? Nas últimas edições da Copa América a gente viu como é que foi em 2019, quando o Brasil foi campeão. Na primeira fase, 5-0, na fase de grupos. Depois, na final, foi um pouquinho mais difícil, foi 3-1, né? E agora, na fase de grupos, aqui, o Brasil também ganhou com uma facilidade do Peru. Não vejo dificuldade nesse confronto. Acho que a Argentina vai sofrer um pouquinho mais, né? Pelo que a Colômbia apresentou. Enfim, acho que é um jogo um pouco mais parelho, Argentina e Colômbia. Mas com o que o Messi está jogando... E eu vou dizer uma coisa. Eu quero ver Brasil e Argentina nessa final. Que final que vai ser, hein? No Maracanã, Brasil e Argentina, Neymar contra Messi. Olha, que atração e que final de semana que a gente vai ter. No mesmo dia, Grenal e Brasil e Argentina, se der Brasil e Argentina, né? Esse é o Sala de Domingo, destacando que o Santa Cruz é o campeão da Terceirona, destacando na abertura do programa também a projeção da Copa América, semifinais definidas Brasil e Peru e Colômbia e Argentina. Pão de cebola, o lançamento saboroso da Santa Massa, pão crocante recheado com creme de cebola, você precisa experimentar. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Calçados Pegada, marca da conquista. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Steel com você no campo e no jardim. E São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo. A gente tem visto jogos... E na Euro. Eu acho que a Dinamarca vai fazer um crime, hein? Opa, será? Na Inglaterra, é? Eu não sei, o time da Inglaterra até goleou ontem com facilidade a Ucrânia. É meio sensal, né, Manhaco? Pois é, mas é uma dificuldade, assim, ontem tudo bem, fez 4-0, mas a Ucrânia é sabidamente mais fraca, né? Então eu acho que o campeão sai da outra semifinal, não tem, né? Ou a Espanha ou a Itália, aliás a Itália é o time que está encantando, surpreendentemente a Itália não joga retrancada. Mas eu não sei, a Dinamarca está com aquele personagem de uma grande história, né? De uma conquista que passa pelo aquele processo de ressuscitação do Eriksen em campo naquela fase classificatória. Aí o time que perdeu 2 foi se classificar com 3 pontos na fase classificatória e aí atropelou nas outras 2 etapas. Eu não sei, tá com cara de uma grande história que chega na decisão, mas aí perde para o time que é melhor. Mas eu não sei, acho que a Inglaterra não vai passar da Dinamarca. E a gente tem visto jogos da Eurocopa e tem ficado muito com a síndrome de por que o futebol é tão diferente lá. Ontem, o Sangalete foi ouvido no show de bola, o Nilmar foi ouvido no pré-jornada. E a gente falou um pouco e ouviu um pouco sobre isso, né, de mudanças do futebol. O Nilmar chegou a dizer o seguinte: os meus filhos, filho de 8 anos, pergunta para ele por que eles jogam tão bem assim e aqui não se joga, muito além da qualidade dos jogadores. Aí o Nilmar trouxe a explicação, olha... quando eu joguei na França, são 2, 3 toques na bola, a dinâmica é diferente, o jogo tem que ser mais rápido. O Sangalete falou muito na questão de formação de jogadores, a maneira com que o jogador brasileiro está sendo formado. Neymar também falou sobre essa situação. Neymar também falou também. Bom, o Sangalete chegou a recuperar, né? A base da seleção não ganha nada há algum tempo, né? Exatamente.
E aí, Bagé, Gabardo, Manhago, Demoliner, porque não é só dizer, mas os melhores do mundo estão lá. A dinâmica é diferente, o pensamento é outro, né? Eu acho que tem muito a ver, eu concordo muito com essa parte do que falaram do Sangalete e o Nilmar, da formação do jogador. Eu tenho uma relação desde a infância, né, com o Tinga, com o Paulo César Tinga, então a gente fala praticamente todo dia e metade do que a gente fala acaba sendo relacionado ao futebol. E eu lembro que quando ele foi pro Borussia Dortmund, ele me contava o quão impactado ele ficou quando ele chegou no Borussia. Porque ele tinha treinos, colegas, que ele ia para uma parte do centro de treinamento que só trabalhava o lado cognitivo do jogador. Sabe que nos primeiros trabalhos ele olhava assim, cara, o que isso pode melhorar, né? E a gente está falando de um dos grandes jogadores de meio campo que o futebol brasileiro produziu. E ele tem, o clube europeu, ele tem essa preocupação com o entendimento tático do jogador. Não é simplesmente pegar e decidir como se fosse no estalar de dedos. Eu penso que a formação do jogador brasileiro está queimando muita etapa, porque daqui a pouco o menino é formado só para venda, o menino ele sai cada vez mais cedo, o pensamento dele já não é ser profissional no Inter ou no Grêmio. Pergunta na base aí da dupla Granal, qual é o teu sonho? Ele não diz mais que o sonho dele é profissionalizar na dupla, ele já disse que ele quer jogar na Europa. Então ele acaba queimando etapas, e o futebol brasileiro, penso eu, que em determinado momento se acostumou ao improviso. Não, nós somos os reis do improviso, nós não precisamos treinar. Nós vamos chegar da hora pro dia, a gente vai resolver tudo num tapa. E não se resolve mais. E por isso que a gente vê seleções até que não eram tão conhecidas no mundo do futebol, hoje desbancando as grandes seleções. Porque os caras se prepararam, deram uma atenção não só para qualidade técnica, mas para qualidade tática também, de preparação do jogador. Eu acho que tem muito a ver com a formação. E até sobre isso, Bagé, o Nilmar, ele gera um debate que é muito importante. Por exemplo, o Debona ressaltou essa situação do Sangalete, que a base do futebol brasileiro, da seleção brasileira, não ganha nada há muito tempo. E o Nilmar tocou num aspecto também muito importante, que é esse debate. Formação, né, formar jogadores, formar profissionais ou os títulos. O que é mais importante? Formar grandes jogadores, formar grandes profissionais ou fazer um bom time para ser campeão nas categorias de base? Então esse debate também o Nilmar trouxe e eu questionei justamente sobre isso, sobre essas surpresas que o jogador brasileiro sempre tem quando chega no futebol europeu, Debona. Porque a gente ouve muito isso, porque o treinamento é diferente, porque a forma de trabalho é diferente, e eu questionei o Nilmar justamente sobre isso. Então qual é o papel do jogador? O jogador brasileiro não é profissional o suficiente para quando chega na Europa para tomar esse susto? O Brasil não é tratado dessa forma, os jogadores brasileiros no Brasil não são tão profissionais como os atletas europeus, e ele citou justamente isso, que é um problema enraizado na base, que muitas vezes os jogadores são apressados, como o Bagé falou, são criados para vencer a qualquer custo, para conquistar títulos, e muitas vezes esquecem de formar o profissional, o atleta disciplinado aos trabalhos, aos treinamentos, aos comandos. Então acho que isso gera também um debate bem interessante sobre a nossa formação. Eu acho, o Debona, tem toda essa questão, e eu concordo com tudo que vocês falaram, hein, sobre formação de jogadores, mas eu acho que tem outros dois fatores aí que são muito importantes. Bom, um é um fator que é assim e não vai mudar, né, que é a formação geográfica. A gente tem, na América do Sul, poucos países e pouquíssimos países com realmente futebol de qualidade. Poucos países. Tanto é que a Copa América só fica boa na semifinal ou na final. A gente tem Brasil, Argentina, Uruguai, a Argentina com as suas dificuldades, mas com o Messi brilhando, o Uruguai com uma geração, né, em fase final, o Chile com uma geração também que está terminando, e vai parando por aí, de futebol de primeiro nível, vai parando por aí. E na Europa, a gente tem uma quantidade, por ser um continente muito maior, com muito mais seleções com bom futebol. Além de toda a estrutura que vocês comentaram. A Eurocopa já é boa na fase de grupos, a Eurocopa já é boa na fase de oitavas de final, e só melhora, né? Então essa questão, ela não vai mudar nunca e vai ser assim. A Eurocopa sempre vai ser melhor do que a Copa América. Bom, além disso, e aí entra na questão de estrutura, primeiro de formação de jogadores que vocês falaram, mas também de estrutura do espetáculo. E como a Eurocopa é promovida, como a Eurocopa é feita na comparação com a Copa América. Aliás, não dá nem para comparar. Né? Promoção, estrutura, gramado.
tudo que o Tite está falando. Olha os gramados da Copa América. Pô, como é que a gente vai exigir qualidade com os gramados que a gente tem aqui? Eu ia ficar nesse muita ponto. Diferença, né? Eu ia ficar exatamente nesse ponto, Gabardo, porque a gente teve ontem Uruguai e Colômbia, um belo jogo, sabe? Um belo jogo. Foi 0-0 no tempo normal, e a disputa foi para os pênaltis, enfim, a Colômbia passou, o Ospina brilhou, mas os gramados da Copa América, olha, o visual ele já te leva para que tu não acredite que aquilo ali é uma competição de alto nível. Quando tu começa a transmissão, assistir a transmissão da televisão, tu já vê uma diferença gritante na estrutura do estádio e na questão dos gramados. E aí, isso aí afeta diretamente a qualidade do jogo, né? Diretamente a qualidade do jogo. O gramado do Newton Santos é uma vergonha, né? Gramado do Newton Santos, com todo respeito ao Estádio Olímpico de Goiânia também, né? Mas a gente vê um jogo da Argentina no Pedro Ludovico, enfim. É o preço que está se pagando por uma Copa América organizada muito às pressas, né? Aos 48 do segundo tempo. Tu me ajuda aqui? Então tá, então vou mandar um jogo aí pro teu estado, aí pro estádio do teu estado. Me manda aqui. E outra, né, Debon? A Copa América virou Natal, né? Tem todo ano quase. Todo ano. Esse é um problema. Aí perde o brilho, né? Me manda aqui Fernando Becker, né? Que esteve conosco hoje de manhã, que é preciso treinar o cérebro também do jogador. Falta Por isso que eu falei no Brasil. cognitivo. Cognitivo, exatamente. Firmar o jogador inteligente, a base precisa fazer isso. Ainda sobre as entrevistas citadas ontem, Sangalete, Nilmar, também questionado sobre a questão da formação de liderança, que se faz na base também, porque não adianta tu contratar o jogador e querer que ele seja um líder, se isso não faz parte não é da formação dele, né? Não é do perfil dele, não adianta exigir isso. E como tem sido difícil encontrar. Atenção, ouvintes do Sala de Domingo, que tem o olhar mais próximo, né, para a dupla Grenal. Pegue na memória grupos vencedores de Grêmio e de Internacional. Você vai ver que tem qualidade, por óbvio, né? Mas dá uma observada no perfil dos jogadores que integraram esses grupos vencedores. O que dá para tirar de conclusão depois? Liderança, jogadores inteligentes, isso faz total diferença. 1h25, vamos fazer um intervalo e aí na volta a gente começa a aprofundar as questões da dupla Grenal. Vamos focar muito no jogo do Grêmio de hoje, 8h30 na Arena contra o Atlético Goianiense. O Bagé trouxe o destaque há pouco, o São José venceu a primeira na Série C do Campeonato Brasileiro. Ontem o Ipiranga ganhou mais um abraço ao Canarinho, a toda a comunidade de Erechim, melhor time da Série C do Campeonato Brasileiro. Acho que esse ano vai, hein? Acho que esse ano vai. São 2 anos batendo na trave, acho que o Ipiranga esse ano deve pegar uma das vagas, o acesso para a Série B. Deixa eu destacar o seguinte, né? Que nós teremos logo mais as 3 Caxias e Aimoré pela Série D, em Caxias do Sul, no Centenário. Ontem o Esportivo perdeu para o Cascavel 2-1. A Série B, senhores, do Campeonato Brasileiro, que tem peso do Cruzeiro, do Botafogo, do Vasco, me ajudem aí. Ela apresentava jogos tão ruins assim, porque vamos lá, a gente tem falado muito sobre o nível dos jogos da Série A. Por óbvio, a Série B vai apresentar um nível ainda inferior. Mas o que dá de 0-0, sem chance de gol, jogo feio, atacantes com pouca inspiração e pouca qualidade. E ontem a gente viu um Brasil e Cruzeiro que, de alguma forma, ilustra o que tem sido essa Série B. Tem um monte de 0-0, de 1-0, jogos ruins, e o Brasil vai ter que melhorar muito para se manter na Série A. O que vocês estão vendo e analisando dessa Série B, hein? Mas, ô Debona, jogo do Cruzeiro é garantia de jogo ruim. Eu outro dia até comentava no Sala, eu vi na sequência uns 4 jogos do Cruzeiro, 3 jogos com certeza e parte de um quarto. E sinceramente, é ruim de ver o jogo do Cruzeiro. É incrível como o Cruzeiro diminuiu enquanto time, sabe? Que não incomoda. E o Brasil, eu penso que o Brasil não faz uma campanha diferente dos últimos anos. O Brasil dos últimos anos, ele nos causa preocupação, né? A gente sente que o Brasil, ele não tem daqui a pouco força tão grande para que a gente volte a sonhar que ele possa retornar à elite, e ele passa na maioria da competição nos dando muito mais preocupação de possibilidade até de queda, que seria muito ruim para o futebol do Rio Grande do Sul. Né? 1h28, Sala de Domingo na Gaúcha, nós vamos ao intervalo, em seguida tudo sobre Grêmio e Atlético Goianiense.
Com a chegada do frio intenso, evite que a gripe cause complicações nas crianças e jovens. Acima dos 6 meses de idade, já pode ser imunizado contra 4 variantes da gripe, com a vacina tetravalente da Rede de Farmácias São João. Garanta a redução de contágios e proteja seu filho no berçário, creche ou escola. Rede de Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. A São José Industrial garante mais produção porque é referência em implementos agrícolas. São quase 30 anos de mercado para te oferecer o que há de melhor, nas melhores condições. O trabalho feito em parceria rende mais. E estamos aqui para fazermos juntos. Conheça mais em sãojoséindustrial.com.br. Você conhece a DT Clean, a gasolina aditivada dos postos Ipiranga? Sabia que com DT Clean você reduz o consumo de combustível do seu carro? E que a DT Clean possui agentes detergentes que fazem com que o motor sempre fique limpo, reduzindo o custo de manutenção do carro? Não? Então conheça e economize com DT Clean, a gasolina que roda mais com menos. O seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Neste exato momento, alguém está precisando de sangue. Pode ser um amigo, ou parente, ou até mesmo um desconhecido. Poucos atos são mais generosos do que doar sangue para salvar uma vida. O mundo pede mais solidariedade. Por isso, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer lança a campanha APCAN Sangue Bom. Procure um banco de sangue e ajude a engajar pessoas nessa causa. Realização: Associação de Apoio a Pessoas com Câncer. Apoio: Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho. Uma e meia, sala de domingo na Gaúcha, pão de cebola, o lançamento saboroso da Santa Massa, pão crocante, recheado com creme de cebola, você precisa experimentar. Se estiver com sintomas de Covid-19, procure o seu médico ou ligue 0800 920 6062 para orientação ou acesse unimedpoa.com.br/telemedicina. Os calçados Pegadas são feitos para você conquistar, produzidos com atenção em cada detalhe, com tecnologia de conforto e design único. Escolha o seu em pegada.com.br. Como mudar muito, Alex Bagé, mudando poucas peças, o que é uma tendência para o Grêmio de hoje na Arena 8h30 contra o Atlético Goianiense? Olha, Debona, eu considero que o Grêmio está precisando de uma mudança, antes de qualquer situação, uma mudança de atitude, porque por mais que a gente procure entender, mas o futebol mudou, o Campeonato Brasileiro hoje ele tem lá na frente times que normalmente não estavam, tudo bem, mas em 5 jogos o Grêmio não pegou nenhum candidato a título. As 2 camisas pesadas que o Grêmio enfrentou até agora são Santos e Atlético Paranaense, e não são, pelo menos na minha opinião, candidatos a título. Candidato a título vai ser o Palmeiras, vai ser o Flamengo, pelo menos esses 2 um pouco mais disparados. E o Grêmio não enfrentou essas grandes marcas do futebol e mesmo assim não conseguiu vencer. O cálculo do Grêmio agora é de uma realidade de preocupação sim com o rebaixamento. Porque essa história de que não vai cair, que não tem time tão fraco para cair, isso aí já passou. O Grêmio tem 32 jogos para disputar e o Grêmio tem que ganhar pelo menos 14 para aí pensar em outra situação. Primeiro tem que pensar em não cair. São apenas 2 pontos. Em 18 disputados, então são 16 pontos jogados fora. E eu penso que a atitude ela é necessária também, Debona. Eu até na sexta-feira falei isso no sala de redação, que a gente já procurou culpar, a gente que eu digo, né, de maneira geral, nos debates esportivos, a gente procura encontrar um pouco mais de culpa. Não, isso é culpa do Thiago Nunes que não ganhou o vestiário. A culpa é do presidente Romildo que não contratou bem. A culpa é de Marcos Hermann que não está tendo pulso no vestiário. A culpa é do Carlos Amodeu, que nós buscamos culpa em todo mundo. E o grupo de jogadores do Grêmio, onde que entra nisso? Porque, poxa, peraí, o Grêmio tem uma folha de mais de 12 milhões, parece estar chegando à casa dos 14 milhões mês, tem uma série de acordos que tudo foi feito e cumprido. O Grêmio ao lado do Flamengo e Palmeiras é um dos únicos 3 times
3 clubes do futebol brasileiro que não reduziu, não mexeu no salário dos jogadores em momento de pandemia. Cadê a entrega dos jogadores nesse momento? Que história é essa que o jogador não comprou o discurso do Thiago Nunes? O jogador é funcionário do clube. Então, em 6 jogos, não conseguir ganhar um, jogando contra os reservas do Ceará, jogando contra a Fortaleza, jogando contra o Juventude. O Juventude fez um gol em cada tempo no Grêmio. Hoje, Debona, o Grêmio vai jogar contra o Atlético Goianiense e tem a certeza que o Atlético Goianiense vem para trocar garrafa com o Grêmio, porque ninguém mais respeita o Grêmio enquanto time. Então eu penso que passa também por uma atitude dos jogadores, porque parece que todo mundo tem culpado. Só a boleirada que é intocável. Aliás, eu concordo contigo, e se a gente fosse fazer aquelas enquetes, né, que a gente costuma fazer de quem é a maior culpa, jogadores, sem nenhuma dúvida, jogadores, não entregam nada dentro de campo, Jean-Pierre, muda como a ideia de ter o articulador, hein, pessoal? Porque é uma carência bem detectada no time do Grêmio dos últimos jogos, né? A articulação, se de fato jogar. É o único que eu acho que se aproxima mais disso, né, Debona? Então, insiste com ele, tem que tentar até que se traga algum novo jogador para essa função. É o único hoje com essas características que pode entregar alguma coisa que já entregou. Eu manteria o meio-campo do Grêmio parecido com o de Caxias, sacando o Matheus Henrique e colocando o Jean-Pierre. Fazendo com o Bob Sim, com o Darlan e com o Jean-Pierre. Vai ficar mais faceiro? Não sei. Acho que não. Acho que o Darlan pode dar tanta combatividade quanto o Matheus Henrique vinha dando. E mais, agregando mais ainda para o time e menos para si próprio. E acho que o Jean-Pierre é o único que pode dar esse algo a mais no setor de criação aí para o time do Grêmio. Eu não vejo assim muitas coisas para mudar no time. Por exemplo, o time que entrou quarta-feira lá em Caxias, você pode até questionar aqui uma outra peça, o Wanderson no lugar do Rafinha, o Guilherme Guedes no lugar do Diogo Barbosa e tal. Não tem muito, por isso que eu acho que o Bagé acerta aí, tu também fala nessa questão dos jogadores serem realmente hoje os principais culpados por esse momento, porque não estão entregando nada. O técnico escalou aquilo que eu acho também que ele tinha que escalar. E aí os caras não estão dando retorno. Então eu acho que quem sabe hoje aí, tira o Matheus Henrique, vai com o Jean-Pierre no meio e vai com esses outros 2 volantes jovens e que podem dar mais que o time tá tendo. Eu acho, Debona, que é o seguinte, sobre o Jean-Pierre. O Jean-Pierre tá mal. É verdade, o Jean-Pierre tá mal. O Jean-Pierre é irregular. É verdade, o Jean-Pierre é irregular. Mas em alguns momentos ele foi brilhante. Em outros, muitos momentos ele não foi bem, mas em alguns momentos ele foi brilhante. Ele tem qualidade, ele é bom jogador. Eu acho que nesse momento que o Grêmio está passando, não tem muita alternativa, não tem muito o que escolher. Vai botar quem? Vai botar quem já se sabe que não vai dar resultado? Não, vamos colocar aí, né? E eu acho que é isso que a comissão técnica do Grêmio está pensando, em se colocar um jogador que possa dar a esperança de que ele pode dar algum resultado. Não é o ideal, também acho que não é o ideal, mas não tem solução melhor no grupo do Grêmio do que o Jean-Pierre nesse momento. Acho que é isso que está passando na cabeça do Thiago Nunes, da comissão técnica, da direção do Grêmio. Tem que colocar ele para jogar. Daqui a pouco, quem sabe, ele consegue se recuperar. Mas o Grêmio vai ter que contratar um articulador. Um articulador. Tu pega o jogo contra o Santos, ele entrou aos 42 do segundo tempo. Aos 42. E aí no outro dia era pau no Jean-Pierre. Ele entrou aos 42. O Grêmio tomou gol aos 32. Aí o Thiago leva 10 minutos para colocar o Jean-Pierre. Depois ele não joga e aí no jogo contra o Juventude ele entra no segundo tempo. Então, por vezes a cobrança é como se ele tivesse sequência esse tempo todo. E ele não teve. O momento que ele teve sequência com o Renato e com o próprio Thiago Nunes, ele rendeu. Não, mas era contra times mais fracos. Sim, mas ele rendeu. Porque ele não tem essa sequência que por vezes parece que ele tem. E a gente sabe que ele tem qualidade técnica, né? Agora, como é que foi essa semana, será, hein, pessoal? Eu sei que é um exercício de imaginação, mas eu queria propor isso também, porque o técnico, ele toma o cartão amarelo da direção, né? Olha, é até domingo. Laranja, né? Laranja, é quase o vermelho, O jogador que está lá no ônibus esperando, depois de 1 hora de reunião e tudo mais, ele sabe o que aconteceu, ele viu o noticiário, ele sabe, ele presenciou isso. E aí teve a quinta, a sexta, o sábado.
Como é que é isso internamente para que obrigatoriamente se dê um resultado? Há uma obrigação natural, circunstancial, desportiva de vencer, porque não ganhou nenhum jogo até agora. Mas há um fator todo ele pesando atrás, que é essa questão. Ou ganha ou sai. E o Gabardo ouvi falando em esportes ao meio-dia, não sei se nem se ganhando fica. Enfim, tem um elemento também que tá contribuindo muito para esse jogo de hoje, né? No aspecto da pressão não tenho dúvida. O aspecto da pressão, com certeza. Quando o Gabardo, e o Gabardo a gente não precisa apresentar o currículo dele, né? Todo mundo sabe a quantidade de notícias em primeira mão que o Gabardo traz. Eu, durante a semana, Debona, eu procurei muito buscar alguma informação, tentar entender o que estava acontecendo, porque a todo momento tinha notícia de uma nova reunião. A gente sabe que a pressão ela existe e as pessoas próximas da direção do Grêmio, principalmente próximas ao presidente Romildo Bolzan Júnior, quem tem a caneta mais pesada, né? Muitos, mesmo depois do presidente dizer e garantir que o Thiago Nunes seria o técnico ainda no domingo, hoje, contra o Atlético Goianiense, muitos pressionaram para tentar mudar a opinião do presidente Romildo e tirar o Thiago Nunes desta mesma maneira, porque muitos entendem que ficou muito claro com a maneira que os jogadores estão se entregando, entre aspas, em campo. O episódio Matheus Henrique, que por mais que tenham tentado colocar alguma borracha, ficou muito claro que tem sim um atrito dentro do vestiário, muitas pessoas tentaram ainda tirar essa ideia do presidente Romildo. Então eu ainda vou nessa linha de raciocínio e de informação que tem o Gabardo, que mesmo ganhando, dependendo de alguma situação, ainda poderá haver mudança no comando técnico do Grêmio, sim. Porque depois ele tem pela frente Palmeiras e Grenal, né? É isso aí, Bagé. Olha, assim a gente pode perceber que a pressão ela foi muito forte, né? Depois do jogo lá de Caxias do Sul, os dias que vieram na sequência foram de muita pressão por uma troca no comando técnico. E a direção bancou, né, a permanência do Thiago Nunes para essa partida aí. Agora, o que vai acontecer depois do jogo de hoje? Olha, dá para deixar em aberto, né? A não ser que o Grêmio consiga fazer uma grande atuação com uma grande vitória, porque senão vai ser muito complicada a permanência. E como... A semana ela vai ser pesadíssima. Puxa vida, Palmeiras, Grenal. Olha onde é que o Grêmio foi se meter, né? Que situação terrível que está vivendo o Grêmio. Se a troca ela for... A gente acompanhou como foram as entrevistas lá no Alfredo Jaconi logo depois da partida. Né? Com o ultimato que foi dado público da direção para o Thiago Nunes. Foi dado um ultimato público, né? É que tem que ganhar para o trabalho continuar. Imagina como serão as entrevistas hoje. Estou muito curioso para ver o que vai acontecer no jogo e para as entrevistas depois da partida. Se o Thiago Nunes cair, vai ter uma situação extremamente complicada para a definição do próximo técnico do Grêmio. Porque eu vejo assim nos bastidores muita gente com opiniões diferentes. Por exemplo, técnico estrangeiro, acho que fica claro que não é uma ideia da direção do Grêmio. A não ser que seja um técnico conhecido, acho que o único que conhece um pouco da realidade do Grêmio é o Arce, né? Mas não me parece ser a primeira alternativa para ser técnico do Grêmio. O nome do Filipão é colocado. Eu já vi gente dizendo que não gostaria muito também. Olha, vai ser, promete esse domingo. Vamos ver primeiro dentro de campo como é que vai ser, para depois a gente tentar descobrir o que vai acontecer depois da partida. E como é curiosa essa situação da gestão, do relacionamento do Thiago Nunes, né? Porque aqui em São Paulo, muitos colegas vieram falar comigo questionando sobre como é que estava o Thiago Nunes lá, a situação, tudo isso que está acontecendo do Thiago Nunes no Grêmio. E relembraram tudo que foi vivido aqui no Corinthians, problemas de relacionamento. Até eu fiquei sabendo ontem, não tinha essa informação, mas o Thiago Nunes, quando ele chega no Corinthians, ele perde muito a confiança do Cássio, por exemplo, quando ele tira o preparador de goleiros, que hoje está no Grêmio. E hoje ele trabalha com o preparador de goleiros. Então, essa relação, esse relacionamento, esse controle do Thiago Nunes de vestiário, a gente tem visto que ele foi muito bem no Atlético Paranaense, mas tanto no Corinthians quanto no Grêmio, não sei se é captação de ideia, se é conversa, enfim, não sei o que está acontecendo. Mas, novamente, em outro clube grande, o Thiago Nunes tem tido esse problema. Pode ser. Eu quero pegar um gancho aqui disso que o Demolinar está trazendo e do que o ouvinte está dizendo, que é bem importante. O Gerson Montanari de Santana do Livramento. O Gerson diz o seguinte, pergunta, a culpa dos jogadores é serem de baixa qualidade? Todos são ruins e nunca jogaram nada?
Bom, Gerson, ninguém disse nenhuma das duas frases, muito pelo contrário. E eu vou chegar lá, Gerson. E ele complementa aqui, ó. Se não estão jogando nada, a culpa é do técnico que escala jogadores em má fase ou ser ruins, contratação equivocada da direção. Vamos lá, eu vou escalar o time do Grêmio e peço a reflexão aqui de todos, ó. Gerson Montanari, muito bom o teu recado. Breno, Rafinha, Jeromel, Kahneman, escolha o lateral esquerdo. Eu digo escolha porque qualquer um. Thiago Santos ou Darlan, Bob Sim, Matheus Henrique ou Jean-Pierre. Douglas Costa, Rafinha e Diego Souza. Esse é o time base titular do time do Grêmio. Esse time, Bagé, esse time de nome, ele só fica atrás de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Tô exagerando, Bagé? Não tá exagerando. Esse time é o lanterna do Brasileirão, esse time tá atrás do Sport, da Chapecoense, exato, do América. Então, assim, quando a gente está dizendo que tem que responsabilizar o jogador, não significa que quando tu responsabiliza alguém, tu tá isentando alguém. Porque eu não sei se tem algum clube que tenha contratado tão mal nos últimos 3 anos quanto o Grêmio. Eu não sei se tem. Mas aí tem o trabalho do técnico, mas sabidamente e reconhecidamente pela direção do Grêmio na quarta-feira, e dito por profissionais de imprensa de São Paulo que o trabalho do Thiago Nunes é bom no dia a dia. Ora, gente, esse time que tem um elenco qualificado do Douglas Costa, do Rafinha, do Jeromel, do Kahneman, do Ferreira, do Diego Souza, do Matheus Henrique, que tá mal, que tá em má fase, todo mundo reconhece isso, esse time não pode ser o lanterna. Mas então... Eu tô querendo chegar no debate, Bagé, que tu trouxe há pouco. Vem cá, não compra a ideia do técnico e aí não joga. E 20 dias atrás, jogadores do Inter que não compraram a ideia do Ramírez, aí não serve mais. Vírgula para reconhecer que os trabalhos são ruins, não dão resultado em campo. Claro. Mas aí é muito fácil, troca o técnico porque o jogador não comprou a ideia, só um pouquinho. Mas aí, o meu ponto de partida foi justamente esse, Debona. Porque o que se fala, e o ouvinte que mandou o recado aí, eu imagino que seja gremista, o termo que se usa para o Grêmio imortal é porque o Grêmio, ao longo dos seus 117 anos, ele nunca, em partidas decisivas, por exemplo, ele nunca aceitou o contraditório. Então o Grêmio podia estar perdendo. Eu lembro do campeonato de 96, que eu estava na arquibancada como torcedor, em que o Grêmio faz 1-0 no começo do jogo com o Paulo Nunes, e o segundo gol chega só aos 38 minutos. E no segundo tempo, o torcedor do Grêmio não sentou mais na arquibancada, porque todo momento que tinha um ataque do Grêmio, o torcedor sabia que o Grêmio em algum momento ia fazer aquele jogo, ia fazer aquele gol que daria o título, assim como foi. Isso é ser imortal, é não aceitar, é se entregar o tempo inteiro, é imposição. Eu concordo com vários pontos, mas a culpa é do Thiago Nunes. Teve culpa do Thiago Nunes, por exemplo, quando, como disse o Demoliner, ele teve problema no Corinthians, ele teve problema também porque ele teve que afastar o Ralf, e lá quando ele afastou o Ralf ele perdeu o vestiário, mas aí ele chega no Grêmio se preocupando muito com a gestão de elenco. O que é a gestão de elenco? O Rafinha é bom jogador? Sim. O Rafinha é um líder? Sim. Mas o Wanderson, quando entra no lugar dele, melhora o time. Então não pode jogar o Rafinha. Não, mas o problema não é o Rafinha. O Diego Souza é um cara que é decisivo, que é goleador? Sim. Só que quando ele cansa no segundo tempo, e isso é nítido, porque a gente gosta do Diego Souza, ele é um baita de um cara, mas convenhamos que a gente olha o Diego Souza e vê que ele não tem mais sequer o físico de atleta. Então ele vai sentir o peso. Então quando ele sentir o peso, ele tem que sair, tem que entrar o Ricardinho. Então esse é erro do Thiago Nunes, porque a escolha é a questão de se preocupar com a gestão do grupo, de não perder os cascudos. Ao invés de colocar o Fernando Henrique, que quando joga a gente não sabe se ele chuta com a direita ou com a esquerda, tamanha qualidade, mas antes dele entra, por exemplo, o Lucas Silva. Agora, jogador, é o seguinte, esse Grêmio dos 117 anos nunca aceitou o que está acontecendo. A campanha do Grêmio em 2004, quando nós fomos rebaixados, ela nos primeiros jogos, ela era quase 3 vezes maior de pontos. O Grêmio tinha 6 pontos nos primeiros 6 jogos, se eu não estou enganado. Diferente dos 2 pontos nos primeiros 6 que o Grêmio tem agora. O que eu cobro, Debona, e que é um raciocínio que tu tem parecido, é justamente a entrega do jogador nesse momento. Não, só um pouquinho. Dentro da minha casa, ninguém vai ganhar. Eu vou jogar lá dentro do Alfredo Jaconi, o Juventude cansou de ser chamado de filial do Grêmio. O Juventude fez o que quis com o Grêmio, o Juventude não fez mais no Grêmio porque o goleiro acabou salvando. É isso que está irritando o torcedor. O jogador precisa sim, ou eu vou considerar daqui a pouco que o jogador, que o clube entrega tudo para ele.
Tá tudo certinho, tá tudo pago, tá tudo... Não, o jogador tem um comprometimento que não tá vindo. E aí, quando tem o estopim do Matheus Henrique, ele só nos dá mais razão ainda que o vestiário não tá colaborando. Tem uma situação aí, Debona, que eu não sei o que o Grêmio vai fazer. Porque a sequência do Grêmio é a seguinte, né? Hoje o jogo contra o Atlético Goianiense, Palmeiras fora, Grenal, e aí depois do Grenal, Copa Sul-Americana com uma viagem para o Equador para o jogo contra a LDU pelas oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Bom, o que se falou durante o ano? Quando o Grêmio estava ali num momento bom, né? Não tinha um momento de dificuldade. Que o Campeonato Brasileiro seria prioridade. Aí depois o Grêmio começou a ir bem na Copa Sul-Americana e falou, não, olha, daqui a pouco quando chegar no mata-mata, possibilidade de título, vai esquentar a Copa Sul-Americana, né? Daqui a pouco o Grêmio pode ir com o time titular na Copa Sul-Americana também. Mas mudou a situação. A Copa Sul-Americana não teve jogos por causa da Copa América e agora ela será retomada. Já no dia 13 de julho. Daqui a pouco. Logo ali na frente já tem Copa Sul-Americana. Como o Grêmio vai encarar a Copa Sul-Americana na confusão que se meteu no Campeonato Brasileiro, em último lugar no Campeonato Brasileiro, com os jogos atrasados, que vai ter que recuperar os jogos atrasados do Campeonato Brasileiro, enquanto estiver com Copa Sul-Americana e com Copa do Brasil junto. Olha como o calendário vai apertar. O que o Grêmio vai fazer agora com essa Copa Sul-Americana? Olha, se preservar no Brasileirão é loucura, né? Não tem como. Ele está correndo risco de rebaixamento. Vai preservar na Copa Sul-Americana, né? Exato. O que também não sei, puxa vida, uma fase de oitavas de final, né? Não é momento de se pensar em preservar, né? E ainda sobre, e aí a gente vai tentando, o funil vai apertando, né? Tentando identificar... vamos lá, jogadores em má fase, perfeito. Eu comentei hoje de manhã também, eu tenho visto alguns torcedores escalando o que seria o Grêmio ideal para hoje, por exemplo. Eu não vejo ninguém escalar o Matheus Henrique. Eu acho que parece unânime, né? O Matheus Henrique está precisando de um banco nesse momento. O Ferreira tá mal, mas ele é melhor que o Léo Pereira. Ele é o melhor para jogar ali. Então, assim, eu não sei se é problema técnico. Tudo isso, de novo, né? Para reforçar, olha... Tem responsabilidade de jogador aí também. Não pode um elenco com essa qualidade, em que pese alguns jogadores em má fase, ser lanterna do Campeonato Brasileiro jogando pouco futebol. Porque teve pênalti pro Grêmio também contra o Fortaleza no bingo, mas o Fortaleza entrou na área do Grêmio 200 vezes, Bagé. Tá errado. Não, eu costumo usar o termo do trocar garrafa, né? A gente que está há algum tempo já na estrada, Debona, a gente ouvia sempre de técnicos, de jogadores, como era difícil viajar e enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. Independentemente de ter torcida ou não, o cara já via tenso que não, o Grêmio dentro da casa dele, no gramado dele, é diferente. Hoje não. Pode ter certeza que hoje vai ser jogo de novo para o torcedor se irritar. E eu estou acreditando ainda, como torcedor do Grêmio, que o Grêmio vai ganhar, até porque tem essa obrigação. E porque devem jogar mais garotos. E o garoto, ele tem a vida dele para aprontar. O garoto sabe que ele pode reverter essa situação hoje com vontade, que na minha opinião está faltando sim para alguns cascudos. Porque o Grêmio, e isso são ciclos, Debona, que são naturais dentro de clubes grandes, que passam em determinado momento por ciclos de vitórias. Eu até conversei com o Tinga sobre isso, ele contava, o Cruzeiro ele passou isso, no Inter ele passou por isso, e no Grêmio, quando jogou lá em 2001 da Copa do Brasil, depois passou por isso, e o Grêmio está passando de novo. O que não dá para fazer é empurrar com a barriga e deixar para depois. A cirurgia tem que ser feita agora. Eu concordo plenamente contigo. O torcedor, não é que ele acha que o Matheus Henrique não joga. Não, ele tem certeza que o Matheus Henrique joga mais. Só que por que o Matheus Henrique não pode sair? Porque ele vai ficar bravo, ele vai chutar a garrafa de água na beira do gramado? Então tem algumas coisas que passam sim hoje pelos jogadores pegarem esse espírito do Grêmio. Não, nós vamos para cima e vamos tentar ganhar. É o que está faltando. O Grêmio está hoje dependente. O Demoliner vai fazer uma lembrança fundamental. Ali na frente vai acumular competições e vai ter o Grêmio, daqui a pouco vai preservar onde? No Brasileiro já não pode mais preservar, que luta pela vida. Eu fico uma dúvida, Debona, e eu concordo muito com isso que tu e o Bagé estão falando na questão da responsabilidade do jogador, porque muitas vezes, até o nosso papel, muitas vezes na crítica, a gente acaba eximindo de culpa muitas vezes o jogador, e o torcedor faz isso também. Geralmente se fala muito do técnico, que o técnico que não está conseguindo fazer esse time jogar, porque as peças
citou a escalação do Grêmio. O Grêmio tem excelentes jogadores. É um plantel muito forte para não estar nessa posição em que está. E aí sempre acaba recaindo sobre o treinador e a velha história dos dirigentes do futebol brasileiro. É mais fácil trocar um do que trocar 25. Aquela velha história que a gente conhece da cultura do futebol brasileiro. E eu acho importante essa responsabilidade que tem que ser dada para o jogador, mas eu penso e fico me questionando até que ponto o torcedor entende isso. Até que ponto o dirigente entende isso. Porque foi por um detalhe que o Thiago não caiu depois da derrota para o Juventude. E deve cair se não tiver um bom rendimento hoje. Sempre a solução é em cima do técnico. E aí se chegar um outro treinador que os jogadores não comprarem ideia. E aí eu volto. O Grêmio vai ficar dependente. Esses jogadores que estão no Grêmio hoje só sabem jogar com o Renato? É só com o técnico Renato Portaluppi que esse elenco sabe jogar? Não, tenho certeza que outros treinadores conseguem tirar um melhor rendimento dessa equipe. Então eu fico questionando até que ponto os dirigentes, o torcedor, sabe que daqui a pouco não é tudo culpa do Thiago Nunes. Sei que a gente está falando que não é, mas muita gente acaba colocando sempre em cima do trabalho do treinador. Esse é o meu questionamento. Está conosco também aqui no Sala de Domingo, Leonardo Oliveira. E aí, Léo, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Debona, boa tarde aos amigos. Estava ouvindo aqui o debate de vocês. Tava bom? E tem um problema sério. Boa, excelente, como sempre, né? Altíssimo nível. Mas eu estava ouvindo, e eu concordo com o Demoliner, e acrescento ainda, Demoliner, o seguinte, a troca de técnico no cenário que a gente está vivendo, sem tempo para treinar, ela não garante que o próximo técnico vá ter uma varinha de condão e vá fazer o time jogar. Olha o que o Aguirre está sofrendo para colocar o estilo de jogo, exatamente isso. Exato, e assim, Demoliner, o Aguirre conversou conosco na terça-feira, no Sala de Redação. Ele tinha 10 dias de Inter, ele fez uma sessão de treino apenas. Não tem como, a não ser, e aí eu estava conversando com o Fernando Becker, colega da RBS TV essa semana, e o Becker é um cara que estudioso e tem licença de treinador, é um cara que muitas leituras, né, uma boa fonte assim, de conhecimento. E o Becker estava dizendo, o que o Becker observa é muito oportuno. O técnico que vai assumir num cenário desse sem tempo para treinar, o que ele pode fazer é criar um sistema defensivo, um sistema muito reativo, organizar a parte de trás, sofrer menos gols e daqui a pouco especular e fazer um gol e goleada de 1-0. Me parece que é isso que o Aguirre está tentando fazer no Inter, né? De fechar a casinha e tentar buscar um gol. Porque mais do que isso, jogada ensaiada, articulação, transição ofensiva, postura ofensiva, marcação agressiva, recomposição, não tem como, e não vai ter no restante da temporada. E o futebol brasileiro neste ano vai ser isso que estamos vendo na TV, porque tem jogo a cada 66 horas, os clubes quando não estão jogando, eles estão ou no aeroporto ou se recuperando do jogo seguinte. Pois é, mas aí a gente prefere dizer, né, mas o jogador ganha milhões, tem que jogar bem sempre, né, Leonardo? E aí a gente acaba tendo esse nível técnico para baixo, né, cada vez mais, né? Essa é a grande questão, né? É que o jogador não é máquina, né, Debona? Exato, e, claro, assim, isso, aquela ideia de que o jogador ganha, e claro, o jogador ganha muito, claro que ele ganha muito, ele tem uma curva salarial, os 3% aqueles, né, estamos falando dos 3% aqueles Série que estão no topo da pirâmide, e isso, Série A, pouquíssimos ali da B, mas esses jogadores ganham esse salário porque também movimentam uma indústria de bilhões, né, então eles são as estrelas de um espetáculo, só que também eles têm um limite. E esse acúmulo de jogos, esse acúmulo de viagens, esse calendário apertado, causa no jogador não só um desgaste físico, como um desgaste mental. Porque o cara não está em casa, o cara não vê a família, o cara que é casado, tem filhos, não curte os filhos. Ou ele está concentrado, ou ele está jogando, ou ele está viajando. E isso vai elevando o estresse, e episódios como a gente viu os do Inter, de um litígio muito claro entre grupo de jogadores e técnico, algo sinalizado agora parecido, não sei se é tanto assim no caso do Grêmio e tantos outros, nós vamos ver muitas vezes nessa temporada. Porque o nível de estresse, ele é físico, mas, Léo, e ele principalmente é mental, Bagé. Não, eu sei disso, mas aí muda o técnico e melhora tudo.
Porque no Internacional, por exemplo, tirou o Ramires, os caras voltaram a ficar felizes. Eles continuam com o mesmo nível de estresse, com a mesma dificuldade de treinar. É e isso. O desempenho não melhorou muito. E continuam com os mesmos resultados. Mas os primeiros jogos do Aguirre já deu melhora. Correu mais. O que eu digo é que parece que tudo estoura no treinador. É essa cultura também que em determinado momento tem que mudar. Parece não, Bagé. Parece não. Estoura, mas aí o caso do Inter. O Inter fez um contrato de 2 anos com o técnico e contratou o técnico no final de 2020, da temporada, esperou o cara por 3 meses para começar o ano, um trabalho de longo prazo, de ruptura, e que sucumbiu na primeira fase ruim, ou no primeiro obstáculo dentro do vestiário, e o resultado não veio, e não viria. Estava muito nítido que o resultado não viria, e aí o Inter abortou a missão. O Grêmio me parece que está num caminho parecido, pegando a mesma estrada, porque o Thiago Nunes ele é contratado por 18 meses, faz um contrato longo, com uma ideia de fazer um processo de transição, que o Grêmio sabe que encerrou um ciclo ultra vitorioso e precisa recomeçar, porque esses jogadores não são eternos. O Maicon já está encaminhando o final da carreira, o Jeromel e o Kahneman já dão sinais de uma fadiga, porque o jogador não consegue sustentar por muito tempo um alto nível. Né? São jogadores veteranos, jogadores rodados. Então, o que acontece? Os clubes apostam num projeto, mas é só no projeto aquele bonito, aquele que a gente apresenta no PowerPoint. Na prática, na vida real, é aquele triturador de técnico que a gente vê, um triturador de gente. Futebol brasileiro é uma máquina de moer gente. Nós vamos fazer uma pausa, né? E eu lembro que lá no Esporte GZH no Instagram tem lances da rodada que foram separadas pela nossa produção, 2 de Grêmio e 2 de Internacional, para votar. E na parte final aqui do Sala de Domingo nós traremos também para o debate, para a escolha dos nossos debatedores, participantes aqui do Sala de Domingo, que vai até às 3 da tarde. Vai bater o sinal das 2, vem aí notícia na hora certa, Sala de Domingo para Santa Massa, pão de cebola, o lançamento saboroso da Santa Massa. Hoje aqui em casa, claro que teve, né? Pão crocante, recheado com creme de cebola, você precisa experimentar. Notícia na hora certa. Duas horas, 6 minutos, 2:06, Sala de Domingo de volta aqui na Gaúcha. Quer garantir maior produtividade na sua propriedade rural? Conheça os implementos agrícolas da São José Industrial, alta performance no campo a preço justo. Novo aspirador de pó e líquidos Steel SE33 com reservatório grande, mangueira e cabo elétrico extenso. Você só interrompe a sua limpeza se quiser. Lembrando um aviso importante, a rede de farmácia São João disponibiliza os testes rápidos de antígeno para Covid-19, o teste do cotonete com resultado em 15 minutos. E lembre-se, né? Ao visitar familiares e amigos, tome os devidos cuidados, previna-se. Outras informações, consulte os farmacêuticos. Testes para Covid-19 é nas farmácias São João. Repercussão em cima do que foi dito pela gente na primeira parte do programa. E eu quero pontuar vírgulas aqui de novo. Pontuar vírgulas não é. Ponto é vírgula, vírgulas, né? Que é o seguinte, não queremos ter e não temos a pretensão de termos a razão. Cada um pode interpretar, concordar ou discordar, mas quando a gente diz que o jogador da concentração, do voo, de ficar longe da família, a gente não está dizendo pobrezinho, tá lá guiando 500 mil. Não, a gente está fazendo essa análise para cobrar desempenho. Então, se o jogador não treina, ou só viaja por culpa do calendário, seja lá o que for, a gente vai precisar tentar entender isso na hora de cobrar rendimento. Mas, por outro lado, é justamente porque o jogador tem essa condição de alto salário que a gente não pode, quando se cria uma ideia de que o time não está bem, cobrar também do jogador, que é o que a gente fez na primeira parte. Só essas ressalvas importantes. A gente não está dizendo coitadinho, querido, porque aí o torcedor traz outras categorias, outras profissões. É que o que a gente está falando agora não é do jornalista, do engenheiro, do cobrador, não é do jogador de futebol mesmo, né? Nós não estamos comparando questões de salário porque o cara ganha, ele não está exposto à pressão, não é isso. Agora, a minha cobrança, e foi no Sala assim na sexta-feira, é da prática paternalista que existe no futebol.
É só isso. O jogador, se ele está preparado para receber esse alto salário, está num grande clube, e é o caso dos jogadores em questão que são do Grêmio, ele está preparado para dar uma resposta também sob pressão. Porque se todo momento que ele tiver pressão ele sumir, aí nós vamos ter que fechar o clube, ou vão ter que trocar também de jogadores a todo momento, como se troca de treinador, né? Mas aí, Bagé, a prática paternalista também não é uma transferência de responsabilidade? Não, mas aí que tá, não tem transferência para os boleiros. Entendeu? A minha cobrança é essa, tem transferência para a direção, tem transferência para o treinador, mas o boleiro, que é o cara que executa, a gente diz o quê? Não, mas ele está cansado, ele está exausto. A minha bronca porque o Fernando Henrique não está exausto, eu quero que ele jogue. O Wanderson não está exausto, eu quero que ele jogue. O Guilherme Guedes não está exausto, ele não foi nem relacionado. A minha crítica é pontual a ações que estão sendo feitas, porque os que estão exaustos, então, que saiam, porque eles não estão rendendo. Mas o papel do dirigente é bater na porta do técnico também e questionar. Por que o Guilherme Guedes não está jogando? Por que o Azevedo não está jogando? Por que o Edenilson lá atrás estava jogando com menos intensidade? Entendeu? E aí é papel do dirigente também atuar nisso. Me parece que é muito simples essa cultura do futebol brasileiro, e eu não quero personalizar no dirigente A ou B, no caso de Inter ou Grêmio, isso é geral. É muito simples, porque, por exemplo, o Flamengo fez isso com o Domenech Torrent. O Flamengo trouxe um técnico uma semana antes de começar o campeonato, com uma ideia totalmente diferente do técnico anterior. O cara tinha no currículo ser auxiliar do Guardiola, está nos grandes momentos do Guardiola, ele era a voz ali da consciência do Guardiola, e aí uma semana antes ele desembarca, ele chega para trabalhar na segunda pela manhã, saindo de Barcelona no domingo à noite, estreia no outro domingo, aí não consegue aplicar o jogo, o dirigente troca. Porque é muito mais simples trocar o técnico, mas... E o dirigente que foi lá contratar o Domenech Torrent sem saber da ideia de jogo dele, do conceito de jogo dele, que era totalmente diferente, e sem saber que ele não teria tempo para aplicar isso. Então, o jogador tem responsabilidade? Claro que tem. Até porque os jogadores, e eu concordo com o Bagé, os jogadores são muito melindrados. Os jogadores aqui no Brasil, eles têm toda uma questão de proteção. Não, a relação é profissional, dia 5 é profissional, não é? Grêmio e Inter pagam religiosamente em dia. Então, tem que ser profissional no dia 5, no dia 10, 15, 20, e tem que ser profissional o dirigente, e a cobrança ela tem que ser partilhada para todos, porque o erro não é só de um. E acaba acontecendo que o erro é só do técnico sempre. E eu não estou falando de Grêmio e Inter só. Isso é cultura brasileira. Jogador não imprime voucher de passagem aérea para entrar no avião. É tudo na mão, mastigado. É verdade, Né, Debona? Não tudo mastigado. Fila, Não vai pra fila, não carrega a mala. São umas dondoca. Ele só precisa jogar. Exatamente, Bajé. Só precisa jogar e aí fazem beicinho se não estão concordando com o técnico. Esse episódio do Matheus Henrique aí, pra mim, ali destruiu a possibilidade do Thiago Nunes continuar no Grêmio, porque até o que a gente sabe, não houve nenhum tipo de punição para o jogador, né? Nenhum tipo de punição. Não, antes pelo contrário, o Thiago Nunes ainda teve uma atitude de quando chegou no vestiário, ele se dirigiu ao Matheus Henrique para pedir desculpas, porque a reação do Matheus Henrique é a partir de um palavrão que ele diz, né? Pô, Matheus Henrique, aí não é hora de tentar o drible. Aí o Matheus Henrique vai lá, explode com ele, não sei o quê. E aí ainda ele vai lá pensando, não vou, daqui a pouco o menino tá com a cabeça estourada. Tu vê, ele poderia, no vestiário, por tudo o conjunto da obra e pelo que tá jogando o Matheus Henrique, eu tiraria o Matheus Henrique na hora. Não é só porque ele disse aquilo, não, peraí, cara, não tá jogando nada e ainda tu vai explodir quando porque nós precisamos respeitar hierarquias. Nós todos temos pessoas acima do nosso comando que nós podemos em determinado momento até não concordar com o que é feito. Aí nós vamos procurar conversar, vamos procurar expor o porquê que a gente acha, mas não no ar, não no microfone. Eu não posso chegar aqui, não, eu quero reclamar porque o Thiago Cirqueira não está me tratando bem, porque o Carlos de Tchutchuri não está me tratando bem. Não, eu vou procurar de alguma maneira, se isso tivesse acontecendo, que não é o caso, muito antes, pelo contrário, beijo Chuchu e beijo Thiago, para deixar bem claro. Saúde. Põe um casaquinho que está esfriando. Mas o jogador de futebol, ele tem essa relevância quando é pro bem. Viu só o que o fulano decidiu o jogo hoje. E quando esse fulano não está entregando? Né? Ele precisa ser cobrado também. Por outro lado, Bagé, eu faço também essa defesa, eu faço essa lembrança, não é uma defesa, é uma lembrança de que nós estamos lidando, e aí quando a gente fala da questão do desgaste ou da queda de rendimento, com atletas de ponta. O Debona mencionou que ouvintes mandaram mensagens. Tem profissões e tem profissões. A nossa de jornalista requer
demanda, né, umas necessidades e a de jogador é outra. O jogador de futebol hoje, ele não é jogador de futebol, ele é atleta de ponta. Passou aquele tempo em que os jogadores saíam do vestiário, saíam do jogo fumando, iam para a rua da praia para tomar sua cervejinha e conversar com as pessoas, né? Esse tempo passou. Hoje eles são atletas de ponta e eles precisam de recuperação física, eles precisam de boa alimentação, eles precisam sim de um tempo de relaxamento, porque e precisam o principal de qualquer atleta, treinar. Se não treinar, não vai ter espetáculo. Só para completar, Demoliner, a gente não pode, por exemplo, a gente não consegue conceber que um atleta de 400 metros rasos, de 800 metros rasos, a gente vai ver agora na Olimpíada, que ele fique sem treinar, que ele fique só participando de provas. Isso é inconcebível. Por que no futebol a gente acha que o jogador não precisa treinar? Mas aí, Léo, tem uma situação, né? Precisa de tudo isso, e aí eu entro mais ou menos no que disse o Maiago, de todas as necessidades que precisam cumprir para os jogadores. Tu tira o refrigerante, tu tira o doce depois do almoço, os caras enlouquecem. Tu muda o cardápio. Aí entra a direção. Para respaldar o técnico e para determinar que essa é a linha de conduta agora. Eu fico imaginando o dirigente do Bayern, o Debona, quando o Guardiola chegou no Bayern e tirou a cuca dos caras. Mas o que eles falaram? O Guardiola chega num amistoso que tradicionalmente o Bayern realiza no interior lá da Baviera, e aí quando sai do vestiário imagina na Alemanha, aquelas tortas maravilhosas, tinha um buffet de tortas, e o Guardiola disse, mas que isso? Os caras estão saindo do jogo, é uma tradição, mas tem que mudar. E aí ele contrata uma nutricionista e ele começa a cobrar, e isso está no livro dele, acho que é no Confidencial, que houve muxoxos, houve algum zum dos jogadores, mas depois do jogo, no Allianz Arena tem uma área que é restrita para os familiares dos jogadores. E o Guardiola determinou que depois dos jogos, o jantar era obrigatório naquela área. Podia levar a família, podia levar alguns amigos, era um lugar restrito, só para integrantes do clube, mas o jantar ele era obrigatório no clube. Houve alguma reação inicial? Houve, mas eles se submeteram. E se os nossos jogadores forem jogar na Europa e tiverem essas normas, eles vão se submeter lá. Mas aqui não. Aqui eles claro. tudo que a gente não tinha história que os caras levavam a mãe para cozinhar o feijão fora aí, os brasileiros, não é? Quantas histórias a gente ouviu de jogador brasileiro que levava a mãe junto para morar fora para comer feijão? Mas aqui eles viram donos. E é por isso que eu estou batendo muito nesta tecla. Aqui é o seguinte, fulano conversou com as lideranças. Peraí. O presidente tem que conversar com as lideranças, porque senão ele toma uma atitude e pode pegar mal no vestiário. É por isso que nesse comentário, aliás, para quem quiser ver, tá lá no meu Instagram, no @AlexBajaReal. Foi o comentário que eu fiz no Sala na sexta-feira. O ponto que eu começo é justamente nesse. Lá na pandemia, quando o presidente foi conversar com os jogadores porque precisava reduzir o salário dos jogadores, as lideranças do Grêmio, donos do vestiário, não aceitaram. Aí o presidente pegou e disse, não, vamos fazer um acerto então diferente. Eu vou seguir pagando o salário e o direito de imagem, eu começo a pagar vocês a partir do ano que vem, pós-pandemia. Tá tudo certo, tudo fechado. Quando começa a surgir o zum que o Grêmio estava tentando, o Cavani, o Gaston Ramírez, jogador que estava na Europa, começa o vestiário de novo surgir fumaça. Aí o presidente Romildo, de forma habilidosa, não vou deixar acender esse estopim. Foi lá, pegou parte da grana que entrou da venda do Everton Cebolinha e quitou um acordo que ele tinha para pagar só no outro ano. Ou seja, o presidente está preocupado com as ações dos jogadores e deixa tudo em dia. E aí agora qual é a próxima reunião que eles vão fazer? Eles vão escolher agora quem é o próximo técnico do Grêmio? Não, do Renato a gente gostava, do Thiago a gente não gostou. Seguinte, agora a gente quer o Filipão, ok? Não, só um pouquinho. Não. Alguém tem que mandar nesse regime do Grêmio. Não. Vocês vão jogar, vocês são funcionários do Grêmio. Porque tem uma pá de gente que ganhava 3, 4 mil que foi demitida no momento da pandemia para que não se mexesse no salário dos jogadores. Mas, coitado, eles estão estressados, eles estão com a cabeça em outro lugar. Eles são seres humanos, independentemente de quanto eles ganham. O que eu estou cobrando deles é um pouco mais de entrega, porque está muito claro que esse vestiário vencedor do Grêmio virou uma zona de conforto. Hoje ele é rachado. Os medalhões que ganharam muito no Grêmio e que não estão ganhando mais nada, e os novos que sabem que não vão ter oportunidade, porque na hora que aperta, quem joga é o medalhão. Muito bem, 2h18, Gustavo Maiago, foi um monstrengo a escalação do Aguirre ontem contra o Corinthians, hein, Maiago?
Uma salada, né? Uma salada do Diego Aguirre, e a gente batia muito no Miguel Ángel Ramírez algum tempo atrás aí, que era 20 jogos, 19 jogos, 21 jogos, 21 escalações diferentes. O Aguirre, 4 jogos, 4 escalações diferentes, inventou o Léo Borges de meia. Primeiro que o Léo Borges não podia jogar de lateral esquerdo, que é a dele, porque estava num negócio encaminhado para o Porto, mas igual ele concentrava, ele ficava no banco, o Diego Aguirre usava o Heitor. Aí daqui a pouco o Léo Borges entrava no segundo tempo. Aí ontem, do nada, o Léo Borges virou titular pela meia, porque o Patrick precisava ser preservado. Mas aí o Patrick entrou no segundo tempo. No segundo tempo ele mexe no time e chega a colocar o Pedro Henrique na lateral direita, entrando o Lucas Ribeiro no time. E insiste com o Dione ao lado do Rodrigo Dourado também entrando no segundo tempo, sendo que o Cuestinha, não estava tão mal no jogo, né? Era um escape de velocidade que o Inter tinha ali na frente para jogar junto com o Yuri Alberto. Então o Diego Aguirre ontem fez um pardalismo total. O Inter no primeiro tempo inexistiu, conseguiu achar um gol de pênalti, aliás, mais um pênalti, né? 5 pênaltis em 9 rodadas, o Inter é o time que mais tem pênaltis aí ao longo da temporada. O Edenilson mais uma vez cobrou com perfeição, quer dizer, o Inter acha o gol, no segundo tempo até melhora na partida em relação a ele mesmo, mas aí acaba vazando na bola aérea, com o Luan fazendo um cabeceio e o Jô fazendo um gol, quer dizer, lei do ex, com o Jô marcando o gol no Inter. Enfim, vai ser um campeonato que, por 9 rodadas que está mostrando, e por esse monstrengo a cada jogo de escalação, que o Inter vai ficar brigando no máximo por uma vaga de Libertadores, porque eu já vejo possibilidade de título, para não dizer zero, muito remota, Debona. Aliás, sobre gol de pênalti, né? O Inter tem 3 gols nesse Brasileirão que não são de pênalti ou de bola aérea. Bola parada, no caso, né? Que é 2 contra a Chapecoense e o gol contra o América. Que é um bonito gol, aliás, do Rodrigo Dourado no empate 1-1. Não é para parar de fazer gol de pênalti nem de bola parada, não se trata disso, mas isso de alguma forma, né, Gabardo, Leonardo, Bagé, Demoliner, escancara o quanto o Inter sofre, dificulta. Como é que é o ditado aquele do esforço para acender uma vela, uma usina, mas só vai a vela mesmo, hein? É o Inter jogando. Movimento uma usina, movimento uma usina para acender uma vela. É mais ou menos isso, né? Eu não estou vendo muita perspectiva para o Inter no Campeonato Brasileiro, mas não estou vendo mesmo. Bom, nesse momento o Inter está em 14º lugar com 10 pontos, está numa posição intermediária, aliás, mais para baixo do que para cima, né? Mas se olhar assim para frente, para o futuro, do que pode acontecer em relação ao que o Aguirre já fez desde que assumiu, os resultados não foram bons, também não foram ruins, dá para dizer que foi regular, né? Mas se olhar para frente eu não vejo muita perspectiva para o Inter nesse Campeonato Brasileiro. Com o grupo que tem, com a impossibilidade de fazer contratações de impacto para a situação dramática do ponto de vista financeiro, onde o Inter podia investir, que foi no Palácios, esse jogador não deu resultado. Tem que se adaptar. Mas não estou vendo perspectiva no caso dele também. A Copa América dele foi ruim. Entrou mal contra o Brasil. No jogo que eliminou o Chile, agora ele está de volta e acho que nem vai ser titular quando voltar. Bom, então vamos pegar. Primeiro ponto, campanha não é boa. Segundo, o time dentro de campo não dá uma ideia de que vai melhorar. Não estou vendo isso. Terceiro ponto, as contratações que o Inter está fazendo. Chegou o Bruno Mendes, zagueiro regular. Gostei desse garoto, o Paulo Vitor, lateral esquerdo. O Cuesta, essa novidade, o garoto colombiano, me pareceu interessante também. Mas não são jogadores que vão conseguir resolver totalmente o problema do Inter. Enfim, então acho que essas 3 questões, o que o Inter já fez, as contratações que o Inter não pode fazer pela dificuldade financeira, e o que o Aguirre apresentou e que não dá uma confiança muito grande, tudo isso não me dá uma impressão de que o Inter vai conseguir fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse ano vai ser de campanha intermediária, o que o Manhago falou, eu concordo. Copa Sul-Americana, muito dificilmente brigar por uma vaga na Libertadores. O campeonato da dupla vai ser aquelas apostas entre amigos, senhores, né? O meu time vai ficar na frente do teu. E é o que tem sido nos últimos anos. Quem é que vai puxar a carroça no fim do ano? Né? Exatamente. Aquela brincadeira que tem a cidade do interior. Os dois choram abraçados. É campeonato de primeira página, né? Em Bagé. É campeonato de primeira página.
Primeira página, churrasco e chopp no final do ano. Me parece, Bagé, que Grêmio e Inter, o Grêmio, por todo o processo que está passando, e lá atrás o Grêmio já tinha uma ideia de fazer uma transição, um final de ciclo e tal, e o Inter também, e aí o que me disseram é de que a temporada seria uma temporada de passagem, de fazer um Brasileirão sem riscos e apostar nas Copas. Na Copa do Brasil já caiu fora. Me parece que o Grêmio e o Inter, eles vão concentrar muito nas Copas, em que sim, é possível fazer um jogo de estratégia e no mata-mata ir avançando, e no Campeonato Brasileiro tentar fazer uma competição segura. Se der para beliscar algo maior ali na frente, uma vaguinha na pré-Libertadores ou na Libertadores, perfeito. Mas pela transformação que estão passando, é campeonato de meio de tabela. E olha, tá maravilhoso. Se não correr riscos, tá maravilhoso. Não, concordo contigo, Léo. É o túnel do terror, né? Tu paga pra sofrer, é mais ou menos o que vai viver a dupla. E o caso do Grêmio até complicou um pouco mais, né? Em função dessa posição de tabela, justamente porque quando o presidente Romildo, quando o Grêmio cai, porque o Grêmio só cai da pré-Libertadores justamente porque no ano passado foi incompetente, chegou em sexto e sequer na fase de grupos entra. E aí o presidente Romildo vai dar o discurso forte, né? Não, a partir de agora nós vamos focar nas competições nacionais. Poxa, competições nacionais do Campeonato Brasileiro, o Grêmio já não tem foco, né? O Grêmio está agora muito mais com o objetivo de sair dessa zona terrível. É uma pena, né? Porque nós, gremistas ou colorados, e mesmo quem não torce diretamente, sonha em ganhar um Campeonato Brasileiro de pontos corridos, né? Que nós não ganhamos, né? Desde que ele foi criado em 2003. Nós falamos há pouco sobre o Grêmio e eu recupero o Grêmio na questão de, olha, o Jean-Pierre jogar, talvez o Matheus Henrique nesse momento mereça o banco, trocar o lateral, uma peça ou outra, né? O que seria o Inter ideal, hein, pessoal, em termos de escalação? Eu tenho falado há muito tempo que o Inter vai melhorar quando o Tyson virar atacante no Inter e não mais meia, pegando a bola na intermediária, tendo que correr um campo inteiro para chegar lá, ser desarmado, ou ter que atravessar o campo para criar uma oposição, de dar o passe. É verdade que ele tem dado muito bom passe, que ainda não viraram assistências em função ninguém tem feito o gol, né, com a bola rolando. Mas o que seria o Inter ideal? E aí eu já pego o carona também nos reforços anunciados essa semana. Ontem a estreia do Paulo Vitor, possivelmente quarta vai jogar o Bruno Mendes. O que seria o Inter mais próximo o Inter ideal para jogar o restante do Brasileirão, hein? Com todo mundo à disposição, eu acredito que o esquema do Inter vai continuar o 4-2-3-1, isso não deve mudar. E olha, Debona, daí a gente vai trabalhar com uma dúvida na defesa, eu já explico por quê. Mas no restante, eu acredito que o Inter ideal com o Tyson de volta seria o Daniel, o Saravia, e aí eu coloco a dúvida Pedro Henrique ou Bruno Mendes, o companheiro Cuesta, e na esquerda o Paulo Vitor. Meio campo com Rodrigo Dourado, Edenilson, Maurício, Tyson e Patrick. Na frente, o Yuri Alberto. Eu acredito que esse seja o time que deverá ser montado pelo técnico Diego Aguirre com todos à disposição. Por que eu coloco a dúvida? Porque apesar do Bruno Mendes ter sido contratado, existe uma grande perspectiva de que ele seja o titular. Foi a segunda partida consecutiva do Pedro Henrique como titular do Inter. O Aguirre gostou do que viu do Pedro Henrique, tanto ontem quanto nas outras oportunidades. É um jogador que está sendo trabalhado, principalmente o mental dele, porque a gente lembra dos 2 erros que ele teve, tanto contra o Vitória e contra o Fortaleza, em que ele acaba sendo expulso. Isso está sendo trabalhado com o jogador e o Aguirre tem gostado muito das atuações desse atleta, tanto que mesmo com o Lucas Ribeiro à disposição, Pedro Henrique foi o titular ontem. Não concordo com esse time, mas eu acredito que esta deva ser a escalação que o Aguirre deve projetar quando todos estiverem à disposição. Eu acredito, Demoliner, Manhago, que o Inter vai buscar o mercado, né, o lateral zagueiro argentino, e o Inter não teria desistido, até onde eu sei, do Sidney ainda, embora o Betis, por ter mais um ano de contrato, o Betis está exigindo uma grana para liberá-lo. Eu não sei, vendo as atuações do Saravia, que é muito bom ofensivamente, mas o Saravia na marcação, ele não é um jogador eficiente. Eu não sei se o mercado daqui a pouco não vem para ser um terceiro zagueiro pela direita, como o Aguirre ensaiou ontem com o Pedro Henrique. Porque se a gente for ter como referência o Inter de 2015...
O próprio Bruno Mendes, mas eu acho que o mercado... mas eu acho que o mercado é um jogador que é lateral, de origem, que depois passou para a zaga. Porque se a gente for lembrar o Inter de 15, ele tinha o William do lado direito, que era um lateral mais agressivo, mas o lateral do lado esquerdo era o Jefferson, que tinha como grande virtude até ir para a seleção e ter aquele desastre lá no México, né, de fazer o gol contra. O Jefferson era muito eficiente na marcação. Então ele costuma segurar mais um lateral e liberar mais o outro. Hoje ele tem 2 laterais muito ofensivos. O Paulo Vitor, que é um jogador agressivo no ataque e tem ainda problemas na marcação, é jovem, pode corrigir. E o Saravia, que é muito agressivo no ataque, mas a marcação não é o forte. O gol, inclusive, ele marca a distância, o cruzamento do Fábio Santos. O que me parece... Oi, Banhago. Não, só nessa questão aí do Bruno Mendes, eu acho que o Inter faz muito bem e tentar de tudo para trazer o mercado aí. Um lateral que talvez jogue como zagueiro, ou até um terceiro zagueiro, como fala o Léo aí, porque eu não tenho uma expectativa das melhores aí pelo Bruno Mendes. Para mim, a passagem dele pelo Corinthians ela é muito apagada, ela é deficiente, e acho que não é um jogador para resolver os problemas hoje de um zagueiro de imposição, líder e tal. Isso aí não vai ser o Bruno Mendes. Então, acho que vale focar no mercado, talvez mais ainda, para trazer de uma vez, para ser um titular importante ali com experiência, porque não tenho fé no Bruno Mendes para resolver os problemas tão preocupantes da defesa do Inter. A entrevista do colega de São Paulo no pré-jornada, ela é um banho de água fria, né? não cria expectativa. Espanhol, né? Lembra do colega espanhol pro Rodrigo. Muito malo. Na entrevista que o Diego Aguirre deu pra gente, do Sala de Redação, né, ele falou sobre o Bruno Mendes, e ali eu fiquei com a impressão que o Bruno Mendes não vai ser titular com o Aguirre, né? Ele revelou que não foi um pedido dele, que a negociação já estava em andamento, e o mercado está chegando. Aí sim, o Gabriel Mercado é um pedido do Diego Aguirre, embora ele tenha dito que gosta do Bruno Mendes também, mas não me parece que ele esteja chegando como um jogador da confiança do Diego Aguirre e que vai ser titular. Bom, com todos à disposição, o time do Inter que eu acho que vai jogar, e aí depois eu vou falar o que eu acho que deveria jogar, mas o que eu acho que vai jogar é Daniel, Saravia, o Pedro Henrique, enquanto o mercado não chega, e até acho que daqui a pouco pode pintar essa possibilidade que o Leonardo falou, né, do mercado como lateral direito, mas por enquanto, né, sem o mercado. Daniel, Saravia, Pedro Henrique, Cuesta e Paulo Vitor, Dourado, Edenilson, Maurício, Tyson, quando voltar, e Patrick e Yuri Alberto. Mas eu acho que o Patrick não está bem. A fase do Patrick não está boa. Não sei porquê, se é desgaste físico. Eu iria de Caio Vidal, né, nessa função. Aí faria ali o trio Maurício, Tyson, Caio Vidal e Yuri Alberto de centroavante. E acho que o Inter tem que ter a esperança, e vai ter a esperança de que o Palácios consiga decolar, que ele consiga jogar, que ele consiga ter regularidade, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui para frente. Então é isso, Debona. Eu acho que em condições ideais, com todo mundo à disposição, o Patrick vai ser escalado pelo Diego Aguirre, como vem sendo escalado. Ontem só ficou no banco pela questão do desgaste, mas eu acho que o Caio Vidal poderia ser titular. Maurício, Tyson e Caio Vidal. Gabardo, eu concordo contigo. O Caio Vidal, hoje, ele é o mais titular do Inter. Ele é o mais titular jogador do Inter. Por quê? Porque o Aguirre gosta de atacante de velocidade, de jogador de velocidade pelo lado. E ele sempre vai bem, né? Vou pegar... Não, ele nessa ideia de jogo, Bagé, que tu puxa as linhas para trás, que tu dá espaço, né, tu dá campo pro adversário, recupera a bola e sai rápido. O Caio Vidal, ele é um cara de explosão física, ele rende muito bem. O problema do Caio Vidal é quando tem pouco espaço e ele precisa articular mais o jogo, ele precisa pensar um pouco mais o jogo. Eu concordo com o Gabardo, eu só acho que o sistema é um 4-1-4-1, com o Dourado na frente da área, por dentro Edenilson e Tyson, na esquerda o Patrick e na direita o Caio Vidal, lá na frente o Yuri Alberto. Espelhando com 2015, Yuri Alberto é Nilmar, Caio Vidal é Valdívia. E o mercado que chega para voltar os zagueiros ali, claro, como disse o Demoliner, né? O Jeromel, quando foi contratado, também foi contestado, chegou aqui e virou o que virou. É que a situação, por exemplo, em comparação ao mercado, o mercado é um outro tamanho de jogador, né? O mercado é jogador de carimbo de seleção, de carimbo de jogador que chega sem sentir, na maioria das vezes, o peso de camisa, né? É o cara da imposição. O Bruno Mendes, por mais que ele possa ser bom jogador e é jovem ainda tem o que mostrar,
ele chega primeiro tendo que provar para ele mesmo, né? Ele busca um lugar ao sol, né? O mercado é aquele que chega, tu dá a camisa e ele sai jogando, né? Pois é, e vivendo esse momento tão complicado, Léo, tão difícil financeiro, o negócio já estava em andamento, enfim, não era do Diego Aguirre, mas será que não tinha como segurar essa contratação do Bruno Mendes e aí investir no mercado, que talvez venha só pelo salário, né? Porque é um jogador livre no mercado, pela idade, e aí tu vai gastar com o Bruno Mendes salário, tu vai gastar com o Bruno Mendes uma negociação com o Corinthians, daqui a pouco para vir para ser reserva, e aí tu tem outros tantos aí para serem reservas no Inter. Não, me parece esse erro de pensamento, acho que atrapalha assim a situação, né? É que o Inter tá buscando na quantidade, né? Claro que o Bruno Mendes ele saiu do Uruguai como revelação do Campeonato Uruguai, não aconteceu no Corinthians. A expectativa do Inter é de que aqui, mais perto de Montevidéu, com até um ambiente muito parecido com o que ele vivia no Uruguai, que o Inter consiga fazer com que esse jogador desabroche aqui no Brasil, enfim. Mas a questão do Inter é mais de número. O Inter tem hoje o Lucas Ribeiro, o Cuesta e o Pedro Henrique. O Zé Gabriel se lesionou, mas não era um jogador afirmado. O Zé Gabriel é um jogador que sofre muita contestação, está em adaptação na função. Então a questão do Inter é mais de número de zagueiro, de quantidade, porque precisa, né? Não pode passar o ano com apenas 4 zagueiros, sendo um menino da base, o outro um volante que foi transformado em zagueiro, o Lucas Ribeiro, que é um jogador razoável, não mais do que isso, um jogador que ainda está em busca de afirmação, e o Cuesta. É mais questão de número, de quantidade, pelo menos eu vejo assim, Manhã. Sobre o Palácios, tomara que ele consiga dar uma volta por cima do que ele já apresentou até agora, né? Porque o torcedor colorado, que ainda não conseguiu ver uma boa partida do Palácios com a camisa do Inter, e eventualmente na sexta-feira, sabe o Gabardo? Se ajeitou no sofá, né? Dá uma olhada no jogo aí contra o Brasil, Chile com 1 a mais, vai entrar o Palácios aí, vai entrar o jogador do Inter, vai se lavar, né? Um jogador a mais. Meu Deus do céu. É preocupante, né? Porque errou tudo que tentou, né? Não, ele não tem passe, ele não tem velocidade, ele não tem, eu não consegui ver isso ainda, ele não tem drible, eu não consegui ver o grande fundamento do Palácio ainda. Eu repito, tomara que ele consiga, a menos na minha interpretação inicial, provar o contrário, porque eu ainda não vi a grande virtude do Palácios nos jogos do Inter e nem na seleção chilena. Não vi isso. Terça-feira ele foi muito mal, muito mal. Não entrando na... Vagabardo. Os dois foram mal, né? Os dois da dupla Grenal. O Pinares não entrou nesse jogo contra o Brasil, ficou o tempo inteiro no banco, mas no jogo anterior, da fase de grupos do Chile, ele foi titular porque o Alexis Sánchez não tinha voltado de lesão, a derrota para o Paraguai por 2 a 0, e o Pinares também foi muito criticado. Os dois não fizeram uma boa Copa América, nem o Pinares e nem o Palácios. Agora, sobre o Palácios, eu concordo, acho que tem que dar tempo, né? Tem que dar todo o tempo necessário, porque é um garoto que surgiu muito bem, que foi destaque no Campeonato Chileno. Não é fácil receber uma convocação para uma seleção nacional que tem concorrência, como a seleção do Chile, com jogadores que atuam no futebol europeu, e o Palácios conseguiu tudo isso. Então, puxa vida, tem que dar tempo aí para o garoto. Mas é fato, ele não está bem, ele não mostrou muita coisa, nem no Inter, e nem na seleção do Chile. Olha, vai ter que melhorar muito, vai ter que aparecer, né? Todo esse futebol que se espera dele, porque até agora não apareceu. Não entrando no mérito da... Gabardo. Rapidinho, Léo, só não entrando no mérito da questão, na questão da qualidade do jogador. Conversei ontem com o Paulo Brax a respeito do retorno do Palácio, justamente para ver qual é o entendimento do Internacional a respeito desse retorno, considerado praticamente como um reforço novamente, porque o Internacional precisa de jogadores com essas características, já que durante esse período da Copa América tinha o Caio Vidal, e o Caio Vidal ficou de fora de 2 partidas por suspensão. O Inter entende, e até o Paulo Brax confidenciou que conversou com o Palácios pela manhã, ainda ontem. O Palácios chega precisando também desse próprio tempo citado pelo Gabardo, e o Inter pretende a utilização dele ainda em 3 funções, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, nessa linha de 3 do meio campo, e o Inter ainda pensa na utilização desse jogador
mais centralizado, como um articulador, como um engante, como o próprio Paulo Brax ressaltou. Então o Inter também observa esse jogador atuando um pouco mais centralizado. A ideia e a observação é a qualidade do passe, então nem tanto na questão da velocidade, mas não é de se surpreender se o Palácios acabe aparecendo um pouco mais centralizado também, Léo. Não, é a questão que o Gabardo toca do Palácios, e isso o Inter vai... Por isso que eu acredito que a temporada do Inter, e a informação também que me foi passada ali atrás, de que a temporada seria uma temporada de afirmação de jogadores, uma temporada de montagem e uma temporada de investimentos menores, porque o objetivo do Inter é fechar o ano no 0-0, né, sem déficit, como fechou esse ano muito alto, para poder ter um poder de investimento no ano que vem. E o perfil de contratação que o Inter está buscando é jovem, são todos jogadores, até coincidência, na faixa dos 21 anos, né, o próprio Juan Cuesta, que entrou ontem, o Paulo Vitor, o Palácios, né, o Yuri veio no ano passado, é um jogador jovem, o Maurício, embora jogasse no Cruzeiro, tivesse mais minutagem, é um jogador jovem, porque me parece que o Inter está adotando uma estratégia meio Bragantino, assim, meio Red Bull Bragantino. Contratar jogadores jovens, né, lapidá-los, finalizar a formação deles e para ali na frente ter um time com potencial técnico e com potencial físico muito elevado. Então são jovens que vão requerer tempo. Como o Palácio vai requerer, o Paulo Vitor ontem foi uma grata surpresa, mas tem algo a evoluir, tem a marcação, mas tecnicamente, ofensivamente, ele é muito bom. Então é um time que vai requerer algum tempo, porque é uma estratégia, pelo menos tem uma estratégia por trás. Jogadores jovens, talentosos, que ali na frente vão dar um retorno. 2h40, que horas é o voo, Demoliner? Às 5, tá tranquilo. Ah, então tá tranquilo. Então prepara aí o teu voto para lance da rodada para a gente voltar depois do intervalo. Sala de domingo na Gaúcha com São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo, Steel com você no campo e no jardim, Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão, Calçados Pegada, a marca da conquista, Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Pão de cebola, o lançamento saboroso da Santa Massa, pão crocante recheado com creme de cebola. Você precisa experimentar. Depois do intervalo, o lance da rodada e, é claro, nós vamos falar do jogo do Juventude contra o Ceará hoje às 6h15. A Gaúcha vai contar. Já voltamos. Duas e 43, estamos de volta com o Sala de Domingo, a reta final do programa. Nós vamos até às 3, depois tem o pré-jornada, que vai até às 5h30, e aí depois futebol da Gaúcha. O que esperar do jogo do Juventude hoje, Gustavo Manhago? Tem desfalques importantes, né? Dureza. O zagueiro Vitor Mendes, o Elton, volante, e o Ceará fora, né? Dureza. Acho que o Ceará tem um leve favoritismo nesse momento aí, apesar dos resultados expressivos do Juventude recentemente contra Grêmio e Flamengo, mas me parece que o time do Ceará, jogando nos seus domínios lá, vai impor uma dificuldade enorme para o Juventude. Empatezinho hoje é um baita resultado aí nessa luta do Juventude contra um adversário que, em tese, né, é um adversário direto naquilo que o Juventude pretende fazer, que é se manter no campeonato. O campeonato do Juventude não é contra Flamengo e Grêmio, por mais que o Grêmio esteja hoje nessa situação aí lamentável, vexatória que está. Então o Juventude contra o Ceará, empatezinho na casa dele hoje é um baita resultado. Eu tô considerando assim, vou com essa expectativa aí na narração das 6h15, o jogo hoje lá no Castelão, Juventude Ceará. O Juventude apresenta uma evolução, né, Leonardo, bem significativa. Ele passou a ser um time pouco vazado, teve um 3-0 para o Atlético Paranaense, teve um 3-0 para o Palmeiras, e eu diria que são os pontos fora da curva, porque ele faz um jogo muito seguro contra o Santos. Bom, os recentes agora, Grêmio e Flamengo, né? Ele toma um gol de pênalti do América aí no meio do caminho, na reta final do jogo, o Juventude deixa escapar esse ponto. Quer dizer, está crescendo, né? Não é de graça essa melhora também em termos de classificação do Juventude, Leonardo. Não, tem trabalho ali, tem projeto. O Juventude, o time do Gauchão já chamou atenção, né?
Tinha aquela semifinal contra o Inter ali, já tinha o Wesley, o Guilherme Castilho chegou no começo do ano, o Matheus Peixoto havia chegado no começo do ano. E o que faz o Juventude? Na reta final do Gauchão ele começa a incorporar jogadores já para dar uma cara de Série A. O Elton chega. Para mim, a grande virada de chave do Juventude está representada no Elton, que é um jogador com rodagem de Série A, né, Inter, Bahia. E o Elton, ele ganha não só a posição, mas a liderança do time, que era do João Paulo. Ou seja, o Juventude sinaliza com isso que ele muda de patamar. Sai o João Paulo, que foi um jogador importante no acesso da C para B e da B para A, mas agora a turma é outra. Aí o João Paulo está, inclusive, acertou com o Goiás, entra o Elton, vem o Paulinho Boia, que é um jogador interessante. O Juventude virou um destino muito interessante para quem quer colocar jovens jogadores que não vão ser usados e valorizar. O Atlético Mineiro colocou o Bruninho ali também, o Castilho já é do Atlético Mineiro. Ou seja, o Juventude montou um grupo interessante e tem o Marquinhos, que é um técnico reconhecido por montar trabalhos muito sólidos, né? O Michel Macedo, tinha me esquecido, do lateral direito do Corinthians, ele chega e não consegue jogar o Campeonato Gaúcho, assim como o Chico, que é uma boa alternativa, foi muito bem no Atlético Goianiense. Ou seja, o Juventude foi muito cirúrgico nas contratações e ele está com um grupo bem sortido, bem variado, com muitas alternativas. E tem um técnico que tem continuidade de trabalho. Para mim está aí o resultado disso. Eu acho que o Juventude ele vai ter algo importante, especialmente da metade para o final do campeonato, que é calendário. Vocês podem me ajudar aqui, mas dos 20 participantes do Campeonato Brasileiro da Série A, aqueles que disputam somente uma competição, no caso do Campeonato Brasileiro, sem Copa do Brasil, sem Copa Libertadores da América ou Copa Sul-Americana, bom, nessa lista tem o Juventude e tem a Chapecoense, acho que ficou só com o Campeonato Brasileiro. O América ficou também, né? Caiu da Copa do Brasil. Caiu da Copa do Brasil. É pouca gente com um calendário com uma competição só. E a gente está chegando no momento, né, Léo, que a gente vai ter a retomada agora, daqui 10 dias, né? Hoje é dia 4, dia 13 já tem retomada de Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana. No final do mês, no final deste mês, tem retomada da Copa do Brasil. O calendário vai apertar. Olha, e vai apertar muito para muitos clubes. Acho que aqueles que disputam ali com o Juventude, uma posição intermediária e que tem outras competições, eles vão dar prioridade para onde tiverem a possibilidade de título, para competições internacionais, né? E o Bertoncello está me lembrando que o Corinthians foi também eliminado da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. Pô, que fase do Corinthians. O Ceará, né? Também. O Ceará, né? O Ceará também. O Ceará caiu pro Fortaleza e caiu na Sul-Americana. Mas não são muitos, né? A gente pega uns 4, 5 clubes aí que estão só com o Campeonato Brasileiro. Então, isso pode ser um ponto importante para o Juventude daqui a pouco enfrentar adversários que vão preservar titulares do Campeonato Brasileiro. Não, e olha o tamanho do campeonato que se desenhou para o Juventude quando ele faz 100% contra Flamengo e Grêmio. O Grêmio está numa fase ruim. Ele foi lá e ganhou. Mas o campo estava alagado no Flamengo. Bom, ele foi lá e se aproveitou disso. O Matheus Peixoto, que é um dos bons camisas 9 do Campeonato Brasileiro, hein? O Juventude já cedeu lá o Breno Lopes para o Palmeiras, e esse Matheus Peixoto sabe jogar, é um cara que já teve histórico aí de passagem lá pelo Red Bull, é um cara muito interessante de se ver. E o Juventude faz 100% de pontos que seriam, entre aspas, perdíveis, né? Que convenhamos, né? Se o Juventude perdesse para o Flamengo, seria natural. Se perdesse para o Grêmio, seria natural. A gente tem aquele desenho que o Campeonato de Juventude vai ser contra os outros de meio para baixo. Quando o Juventude vai lá e faz 6 pontos contra esses grandões, ele já coloca pontos na calculadora que ele nem considerava. Então o Campeonato de Juventude pode ser um campeonato muito melhor do que a gente imaginava. O Campeonato de Juventude é de 45 pontos. Ele já tem 12, ou seja, o Juventude está em busca de 33. É isso aí. Eu tô separando o campeonato mais ou menos assim. Flamengo e Palmeiras, os grandes favoritos ao título, né? E acho muito difícil que saia de um dos dois a conquista, porque vai engrossar, a história toda aquela de campeonato brasileiro, longo, precisa grupo, precisa tudo mais. São Paulo e Grêmio, as grandes decepções dentro da expectativa criada dentro desse campeonato, embora seja ainda o início.
O Corinthians e o Inter acabam sendo, de alguma forma, também o reflexo das suas dificuldades financeiras, que dão a eles pouca possibilidade de grandes reforços, né? Então o Inter vai ao mercado, quem é que a gente vai precisar trazer aqui para azar? Bruno Mendes. Mas o cara não deu certo no Corinthians. Mas é o que a gente tem para conseguir. Traz o Bruno Mendes. Mas, como todo bom campeonato tem, e esse ano ele vai afirmando, né, o Atlético Paranaense como um clube grande, organizado, o grande futebol do Atlético Paranaense e as sensações Bragantino e Fortaleza. Eu não sei se o Atlético Paranaense vai brigar por título, possivelmente por vaga na Libertadores. Agora, dá gosto de ver o Atlético Paranaense jogar, que ontem em 8 minutos fez 2-0 no Fortaleza e depois viria a descontar na reta final do jogo. Então, a citar Atlético Paranaense, Bragantino e Fortaleza, eles três e o Palmeiras formam hoje o G4 do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense se tornou um clube antipático, mas ele tem que ser respeitado, Debona. Olha, o que o Atlético vem conquistando aí não é pouca coisa, não. É um clube que lá atrás já foi campeão brasileiro, é um clube que recentemente foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Copa Sul-Americana, o Thiago Nunes, e que, olha, ele enfrenta alguns momentos de dificuldade, mas está aí de novo uma boa campanha. Recentemente foi campeão da Copa do Brasil, recentemente foi campeão da Copa Sul-Americana, hoje é líder do Campeonato Brasileiro, está estruturado, tem estádio de Copa do Mundo. Tem uma condição financeira muito boa. Pode ser um clube antipático, mas tem que ser respeitado por tudo que está fazendo. Vamos com o nosso lance da rodada. Diga lá, Léo, para a gente partir para o lance da rodada. Só para completar, é que o Atlético, é muito clara a estratégia dele. Ele pega jogadores jovens, ele faz a lapidação, molda esses jogadores e quando eles estão no auge, vende por uma Babilônia. Ele fez isso, foi campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil e agora está começando esse processo de novo. E tem o Eric, tem o Matheus Babi, tem o Carlos Eduardo que ele resgata, tem o Christian, que é muito bom jogador, tem esse Vitinho, que é muito bom jogador, é da base, né? Então o Atlético ele faz isso, é um ciclo. Aí ele encerra esse ciclo e não tem constrangimento. Vamos começar de novo, porque o clube vive disso, vive de vender jogadores. Lance da rodada, vamos por ordem alfabética. Alex, de Grêmio. Deixa eu pegar aqui de novo. Fato novo ou composição do meio-campo para o jogo de hoje? De Inter, reforços anunciados na semana e já projetando a próxima, os suspensos Edenilson e Cuesta. Eu penso que, vou começar pelo rival, acho que pelo Inter pesa muito o fato dos suspensos, sem dúvida nenhuma, eu voto nessa. E do Grêmio, eu espero, né, que esse fato novo, eu não gostei do termo, né, e ele traz lembranças ruins para todo mundo que trabalha com futebol, mas o fato novo ele se faz necessário, eu quero acreditar que seja a vitória, né, afinal de contas nós estamos no 7º jogo do Grêmio e até agora nenhuma vitória, então eu voto nesse, Debona. Muito bem, depois do A vem o D de Douglas Demoliner. Bom, eu acompanho, acho que a situação do Grêmio é de fato fato novo, o lance da rodada, e pelo lado do Inter vou também com o Bagé nessa questão das suspensões. O capitão do time, Edenilson, e o principal zagueiro do Internacional, os dois fora dessa partida contra a equipe do São Paulo no meio de semana, que é um jogo importante, onde o Inter precisa vencer a primeira em casa no Brasileirão. Eduardo Gabardo. Repita as perguntas, meu comandante. Fato novo ou composição do meio-campo do Grêmio, contratações anunciadas na semana e os desfalques do Inter, Edenilson, Cuesta para o jogo de quarta-feira. No Grêmio, fato novo, né? Essa situação do Grêmio do jeito que está aí, acho que cria uma enorme expectativa para ver o que vai acontecer hoje, no jogo de hoje contra o Atlético Goianiense. Olha, o Tepona, é impossível não ficar ligado na Gaúcha hoje à noite. Não tem como. Aliás, desde já, né? Desde o Sala de Domingo já fica no pré-jornada, jogo do Juventude. Esse jogo do Grêmio hoje é imperdível, pelo momento que o Grêmio está vivendo. Eu acho que o torcedor do Grêmio, ele tem que acreditar, ele tem que confiar que daqui a pouco a recuperação possa acontecer, mas nessa fase do Grêmio, olha que jogo, hein? Grêmio Atlético Goianiense.
Fato novo. Vamos ver se sai o fato novo. Do lado do Inter, as suspensões aí tornam um time do Inter, eu acho que um pouco imprevisível para ver o que vai acontecer na quarta-feira contra o São Paulo. Num jogo que é importante, é difícil, contra um adversário super tradicional que não está bem também. Gustavo Manhago. O fato novo no Grêmio pela declaração completamente infeliz do vice-presidente de futebol, Marcos Herrmann, né? Uma situação que traz as piores lembranças para o torcedor colorado e que o torcedor gremista se identifica no momento tão terrível que o Grêmio está vivendo. E na questão do Internacional aí, eu vou ficar com essas suspensões aí, mas não acreditando que eles tenham forçado o cartão para não jogar contra o São Paulo. E se não estou acreditando também. Não dá para acreditar que o próximo jogo seja menos importante do que o Grenal, pelo momento que o Inter está de não ganhar sequer no Beira-Rio dentro do Campeonato Brasileiro. Então, ficaria com a suspensão. Leonardo Oliveira. Para mim, a história do fato novo, com o aviso prévio do público do Thiago Nunes, e contratação. Para mim, contratação sempre é interessante, mexe com o imaginário do torcedor, e eu acho que as movimentações no lado do Inter foram boas. O Paulo Vitor é uma boa contratação. E no Grêmio é a questão do fato novo, que essa vai ficar para o anedotário, para a história do futebol gaúcho. Lá na frente a gente vai lembrar disso. Lance da rodada que está disponível também no @esportesgzh no Instagram para você lá participar e votar. Com palavra Lojas Quero, não precisa nem rever o lance. O seu produto sai de graça se a entrega atrasar. Pode confiar. Grupo IESA, vamos juntos. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende o mundo melhor. Supra mais que produtos resultados. Steel com você no campo e no jardim. Internet com fibra, Wi-Fi que chega na casa toda e outra velocidade é na Claro. Pensou em energia solar? Pensou Espaço Luz, a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul. Acesse espaçoluzenergia.com.br, o lance da rodada. Deixei para o final, Alex Bagé, a pergunta mais difícil do domingo eu vou fazer para ti, tá? E se ganhar de 1-0? Faz o quê? Vamos supor, escanteio cobrado, não jogou muito bem, gol 1-0 Grêmio. Eu espero, Debona, antes até de te responder diretamente, que a direção ela tenha uma convicção. Né? Se a direção tem a convicção de que tem que tirar o Thiago Nunes, que tire o Thiago Nunes, que já esteja pensando em outro treinador. Agora, se a convicção passa apenas pelo jogo do Atlético Goianiense, então deixa o cara independentemente do jogo, porque os dois próximos serão mais difíceis, né? Palmeiras e principalmente o Clássico Grenal. Se ele ganhar mal e a convicção é que dependia de um bom jogo do Atlético Goianiense, ele tem que ir embora, né? Abraço, Bagé, valeu. Abraço, Debona. Valeu. Leonardo Oliveira, grande abraço, obrigado. Grande abraço, bom domingo para todos nós. Valeu, Gustavo Manhago. Valeu, até mais, Juventude Ceará, aqui na Gaúcha. Maravilha, 6h15, Rio de Janeiro, valeu, Gabardo. Vamos pro almoço, Debona, e depois, futebol da Gaúcha imperdível, vou estar ligado aqui. São Paulo, Douglas Demoliner, bom retorno, valeu Demoliner. Valeu Debona, forte abraço a todos. Muito obrigado a todo o nosso time, me informe no ponto, por gentileza. Ponto é chique, Paulo Fernando Rodrigues, a nossa equipe de hoje, produção da Carol Freitas, Paulo Fernando Rodrigues, quem mais está aí na área? Vladimir Menezes. Opa, Bertoncello, voz Domingo do além, Sávio. não é nem no ponto, Vladimir Menezes, Domingo Sávio e o Paulinho, né? É isso mesmo, Paulo Fernando Rodrigues. Tá, e tu já tá aí? Tô aqui já. Apareci. Que fome, hein? Vim fazer algumas coisas aqui antes aqui. Tá bem. Umas escalas aqui. Tudo certo, Bertoncello? Tudo bem, Debona, tudo certo. Então tá. Tá bem. Jory Vasconcelos está chegando em seguida para comandar Opa, já tá aí também. A fome, ó. Claro, né? O Jory eu ouvi mais cedo até, né? Ouviu. Hoje eu ouvi mais cedo o Jory, tá? Nem tão cedo, nós combinamos ontem 11h43 e foi na tampa, 11h43. O Debona é um cara extremamente pontual, né? Extremamente pontual. Eu não sei atrasar. Impressionante, não consigo. Então tá, inclusive não posso atrasar porque bateu o sinal das 3. Bom programa para vocês na sequência e muito obrigado a todos pela companhia. Tchau!